Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Estamos então a recomeçar a nossa Comissão de Economia, agora com a presença do Sr. Ministro da Economia e do Mar, a quem agradeço o facto de estar aqui nesta Comissão, a convite da Comissão e a requerimento de regularidade do PST para esta Comissão com o tema do Banco de Fomento, Banco Português de Fomento. Como sabem, portanto, nestas audições a requerimento do Grupo Parlamentar e não audições, digamos, regimentais, o modelo, a grelha que está definida implica que o Sr. Ministro tenha aqui 10 minutos iniciais para uma intervenção, se assim o entender. Já me transmitiu que sim, que fará essa intervenção inicial, e a seguir teremos várias intervenções parlamentares. Neste caso concreto há aqui uma alteração, portanto o PSD fará a inicial, digamos assim, com resposta imediata do Sr. Ministro, e depois, como já vimos também, o Bloco de Esquerda, a Sra. Maria Martaga, fará a segunda intervenção, porque depois terá que sair para a Conferência de Líderes e, portanto, há aqui uma alteração. Darei então a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial de 10 minutos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E gostava de saudar na sua pessoa todos os deputados da Comissão. É um prazer estar aqui para tentar responder às questões que têm. Eu penso que a questão do Banco de Fomento é uma questão extremamente importante para o futuro da economia portuguesa e, portanto, é um instrumento que, se estiver a funcionar bem e no terreno, pode ser capital para o desenvolvimento económico do país, para apoiar a atividade das empresas, para, sobretudo, fazer face a uma condição deficitária que nós temos no tecido produtivo português, que é a subcapitalização das empresas. Há algum tempo atrás foi estimada em cerca de 8 mil milhões de euros, penso que hoje é superior face aos efeitos da pandemia, a subcapitalização que existe nas nossas empresas. Se nós analisarmos o nível de capital por trabalhador nas empresas portuguesas, em média, é dos mais baixos da União Europeia. E isso é um déficit que inibe o desenvolvimento económico do país, o aumento da produtividade e a expansão das atividades económicas. E, portanto, o Banco de Fomento pode ser um grande banco promocional do Estado português, pode exatamente acudir a esta subcapitalização crónica, pode colmatar este déficit que existe, pode fornecer um conjunto de instrumentos, quer de capital, quer de quase capital, para as empresas, e há muitas empresas que são deficitárias a esse nível. Nós sabemos que o paradigma que existe em Portugal para as empresas é o endividamento bancário, e o Banco de Fomento pode ser um instrumento fundamental para reverter esse paradigma, ou pelo menos complementar e reforçar os capitais próprios das empresas. É nesse sentido que, dentro do Fundo de Capitalização e Resiliência, que são cerca de 1.300 milhões de euros, e o fundo, a partir de alguns dias atrás, já vai ser operacionalizado. Estamos à espera do visto do Tribunal de Contas, que já veio, e, portanto, ele vai estar no terreno. Dentro desse Fundo de Capitalização e Resiliência foi designado e desenvolvido este programa que se chama de recapitalização estratégica. São cerca de 400 milhões de euros exatamente direcionados para fazer face ao déficit de capitais próprios e às perdas em termos de capitais próprios que as empresas portuguesas sofreram ao longo da pandemia. Ele foi exatamente desenhado com um conjunto de critérios para acudir àquelas empresas que estão nos setores estratégicos da economia, portanto, setores que são muito relevantes do ponto de vista das exportações, do ponto de vista do emprego, do ponto de vista da inserção no tecido económico e territorial do país e, portanto, com um conjunto de critérios e uma matriz identificada que é pública. Com base nisso, o programa foi lançado, teve a sua primeira call, com os resultados que conhecem, e depois poderemos eventualmente discutir as dúvidas que existem. Eu queria dizer e chamar só a atenção dos senhores deputados para que o Banco de Fomento começou a ser operacionalizado em novembro de 2020, portanto estamos a falar aqui de um bebé que tem 2 anos e é evidente que tem as dores de crescimento, tem todo um conjunto de procedimentos e processos que estão a ser afinados e resolvidos. Eu penso que com o tempo e com todo o esforço extraordinário que está a ser feito pelas equipas e pela fixação de objetivos muito claros, nós vamos conseguir ultrapassar esta fase inicial e ter um Banco de Fomento muito mais perto das empresas e respondendo às necessidades do tecido empresarial. Queria só chamar a atenção para 2 pontos fulcrais. No plano de recuperação e resiliência do país, nós tínhamos 2 grandes objetivos que deviam ser atingidos exatamente agora relacionados com o Banco de Fomento. Um era o chamado Pillar Assessment, e o Pillar Assessment tem a ver com uma auditoria externa
que a todos os mecanismos de controle dos bancos do Banco de Fomento, os sistemas internos, os sistemas de contabilidade, todos que têm de ser de acordo com o International Financial Reporting System, portanto com os estándares internacionais para reporting, para controle interno, toda a área do procurement, toda a área da exclusão de atividades que não devem nunca ser financiadas pelo Banco de Fomento, e tudo isso foi auditado pela Deloitte, portanto que é o auditor externo, e a auditoria, em múltiplos aspectos, é uma auditoria que é favorável. Eu penso que agora está na posse do InvestEU, e eu penso que isso dará a todos também conforto para que os sistemas internos que existem, o seu reforço e contínuo aperfeiçoamento, respondam de facto àquilo que o Banco de Fomento pode ser. No âmbito, portanto, da União Europeia, o Banco de Fomento pode ser um parceiro do InvestEU, e é evidente que este Pillar Assessment é vital para ele se tornar um instrumento do InvestEU. E recordo também que o Banco de Fomento é supervisionado pelo Banco de Portugal, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas no país e também pelos mecanismos europeus de fiscalização, de verificação. E a função do Governo aqui, no fundo, é definir a política de investimento, é dar os instrumentos para o banco funcionar. Nós não temos nenhuma interferência depois na gestão do dia-a-dia do banco, na maneira como vão selecionar as empresas, identificar este ou aquele setor que seja mais proeminente e que deve ser ajudado. Evidentemente que seguimos, fazemos balanços, há assembleias de acionistas, há a prestação de contas, mas nós queremos que o Banco de Fomento tenha a sua autonomia ao nível do seu funcionamento, para, de acordo com os objetivos que estão consignados, responder e desenvolver as suas funções. E eu penso que se formos corrigindo aquilo que eventualmente ainda não é perfeito, porque não há instituições perfeitas, se estivermos atentos àquilo que são as decisões do banco e as implicações no tecido económico e produtivo em Portugal, nós podemos pouco a pouco vir a afirmar aqui um instrumento muito poderoso para o funcionamento da economia portuguesa. Queria também enfatizar que o Banco de Fomento não é para competir com a banca comercial. O Banco de Fomento, como banco promocional, deve apoiar as empresas não só no reforço dos seus capitais próprios, mas também nos projetos de investimento a médio e longo prazo, que provavelmente muitas vezes a banca comercial não acolhe esse tipo de investimentos e podem ser investimentos transformadores para a economia portuguesa. Há também um aspecto fundamental, tem que ser um banco também verde, portanto alinhado com os objetivos da transição energética e da transição digital, alinhado com os objetivos da sustentabilidade, e nós vamos também zelar para que todos esses pilares estejam no terreno e deem também ao Banco de Fomento o fôlego e a amplitude que ele necessitará em contacto com o tecido económico. Queria também finalizar dizendo que foi por identificar a necessidade de termos uma nova dinâmica no banco, que o Governo decidiu reconfigurar o Conselho de Administração, nomear uma chairwoman, que será a doutora Celeste Agatong, uma nova CEO, que será a doutora Ana Carvalho. O processo Fit and Proper no Banco de Portugal está a ser completado e assim que ele for completado, a nova administração do Banco de Fomento entrará em funções. Eu penso que as diretivas são muito claras, é estarem mais perto do tecido empresarial, identificarem as necessidades que existem em termos de financiamento das empresas, verem também internamente, reverem todos os mecanismos com esta grande condição que é o time to market, é minimizar a diferença entre o tempo em que são anunciadas as medidas e aquele em que as medidas chegam ao terreno. Nós temos que encurtar esses mecanismos, ver como é que eles podem funcionar melhor e, dessa maneira, dar resposta àquilo que são as necessidades do tecido empresarial. E eu penso que se procedermos desta forma, com todos estes mecanismos de verificação, de fiscalização, e formos aferindo o impacto que terá em termos das suas decisões no funcionamento da economia portuguesa, muito provavelmente vamos ter um Banco de Fomento mais afinado, mais orientado para o mercado e mais em linha com aquilo que queremos para a transformação da economia portuguesa. E, Sr. Presidente, era basicamente isto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção inicial. Dá já uma panorama do que estamos aqui a discutir hoje. Agora completa o representante do PSD a intervenção inicial de 7 minutos, que depois o Sr. Ministro terá também o mesmo tempo para a resposta. Sr. Deputado Jorge Mendes, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, caras e caros colegas deputados. Sr. Ministro, nós estamos aqui hoje a requerimento do Partido Social Democrata, depois de, mais uma vez, o Banco do Fomento nos brindar, ou ter dado aso, a que chegassem notícias menos agradáveis sobre algumas das suas decisões, sobretudo sobre a sua gestão. Podemos quase dizer, mutatis mutandis, ao longo destes últimos anos, que o Banco de Fomento é um grande fomentador de más notícias, porque o banco foi criado para suprimir uma falha da banca comercial, que era facultar crédito às empresas, sobretudo às nossas PMEs, é o grosso do nosso tecido empresarial, e ao longo destes, pelo menos 2015 para cá, apesar das muitas promessas do Partido Socialista e dos governos de António Costa, o Banco de Fomento nunca supriu essa necessidade, nunca substituiu a banca comercial, digamos assim, mas também nunca foi a alternativa. E passaram 7 anos. E, portanto, tem mudado o governo, tem mudado o ministro que tutela o Banco de Fomento, mudam as administrações, vamos ter uma nova administração, os problemas arrastam-se, não há soluções, e quando vamos apurar responsabilidades, olhamos para trás e parece que não se passou nada. Estamos sempre à espera de quem venha a seguir, que nos traga um novo banco, que cumpra aquilo para que foi concebido, que era estar ao serviço das empresas e da recapitalização das empresas portuguesas. O Sr. Ministro, no início do verão, era um otimista, perante estes problemas, era um otimista, e disse que, afirmou que o Banco de Fomento vai ser um sucesso. Isto são as dores de parto, digamos, do nascimento. E completou, mas vamos descobrir a solução e ela vai funcionar. Passou o mês de agosto e quando estava prestes a virem as boas notícias, eis que tivemos aquela decisão em relação ao primeiro aviso e o ansiado agora é que vai ser, tornou-se mais um problema. Hoje, depois de o ouvir aqui, o Sr. Ministro hoje vem sozinho, não veio com a sua equipa, eu espero que não seja sozinho nem no Ministério nem no Governo, continua a ser otimista em relação ao futuro do Banco de Fomento, porque realmente o banco foi concebido para solucionar uma altura um problema do subprime. As nossas empresas são PMEs, a sua maioria, têm capitais próprios reduzidos, estão sempre muito dependentes do crédito bancário para novos investimentos, para a reestruturação em momentos de crise, ou até para a internacionalização. Portanto, ou têm crédito bancário, ou têm apoios da União Europeia. E tem sido a União Europeia quase a única alavanca das empresas ao longo deste século para a sua modernização em termos de capitais. Mas o Banco de Fomento, tendo sido criado com este objetivo, de ser um mecanismo ou um instrumento de apoio ao fortalecimento dos capitais das empresas portuguesas, isso tem sido conseguido ao longo dos últimos 7 anos, maiormente os senhores ministros da Economia, quer o seu antecessor, quer o senhor, e eu creio que os partidos em geral, quer aqui nas comissões, quer no plenário, sistematicamente invocam a necessidade fulcral de recapitalizarmos as empresas portuguesas. Isto, acho que é unânime por todos que é necessário criarmos instrumentos de recapitalização das empresas. Depois, quando vamos ao terreno, quando vamos a encontrar instrumentos para que isso seja possível, nós temos vindo a esbarrar ou verificar, no caso do Banco de Fomento, que não tem sido possível desde 2014, quando foi criado, digamos que o primeiro embrião que veio dar origem ao Banco de Fomento, mas sobretudo 2015 para cá, que criássemos uma instituição de fomento para apoiar as nossas empresas. Recentemente, nós tivemos aqui o IAPMEI e ficámos a conhecer uma coisa, que o Sr. Ministro hoje também reforçou, que não estávamos à espera. Nós sabíamos das entrelinhas algo que se passava, que era que, apesar dos avisos para os novos programas terem sido abertos em janeiro, o que é facto é que o Banco de Fomento não tinha os instrumentos legais para poder, mesmo aprovadas as candidaturas, dar os apoios. Portanto, ainda hoje, o visto veio, mas do Tribunal de Contas, para o reforço dos capitais próprios do banco, já veio. Para a utilização das verbas do PRR, veio, não veio, estão em condições de, para a semana, para as candidaturas já aprovadas, facultar as verbas para essas empresas, ou ainda vamos ter que esperar uma auditoria de qualquer entidade para ainda darmos esse passo. Porque passados este tempo todo, o Sr. Ministro, nunca há responsabilidades. Ficamos sempre à espera que alguém venha a seguir, digamos que, e feche a porta e se abra uma nova etapa deste processo. Em relação
aos avisos que foram lançados este ano da recapitalização estratégica, Sr. Ministro, nós realmente lançámos avisos de 400 milhões, com uma dotação de 400 milhões, com apoio para a recapitalização das empresas até 10 milhões, podendo ser majorada até 100 milhões, dependia, digamos que, da apresentação que fizesse essa empresa para ser excepcionalizada. Houve um caso desses, mas o que mais me preocupa é o grupo parlamentar do PSD, não é que houve uma empresa que foi excepcionada, é que dos 400 milhões, à partida, os senhores só conseguiram alocar 76,7 milhões para 12 empresas. E dessas, ainda por cima, houve uma que desistiu, passaram a 11, e só aplicaram 36,7 milhões. Ou seja, de 400 milhões, nós temos quase 360 milhões ainda ao dispor para a recapitalização das empresas na famosa janela B. E a pergunta que lhe queria deixar, muito claramente, em nome do PSD, é: o Sr. Ministro, perante estes resultados, eu creio que no seu Ministério se acenderam luzes vermelhas e amarelas, ou amarelas e vermelhas e laranjas, não sei, e isto não o deixou preocupado. Assim, ou algo funcionou mal, ou é a grelha que é muito apertada, ou as empresas portuguesas não estão, digamos, ajustadas a este tipo de exigências que estavam definidas nos avisos. O que é que se passou e o que é que vai fazer para podermos aproveitar estes 360 milhões ainda ao nosso dispor neste aviso. Depois, em relação ao programa Consolidar, este programa abriu com uma dotação de 250 milhões. Desde fevereiro que tem as candidaturas apresentadas, os consórcios do capital de risco estão à espera, termino já, Sr. Presidente, estão à espera dos resultados. A Sra. Presidente do Banco de Fomento, quando esteve aqui há quase um mês, comprometeu-se que até ao final deste mês saíam os resultados das candidaturas. Portanto, o final deste mês é já em breve. O Sr. Ministro tem condições de garantir que, até sexta-feira, os beneficiários terão, digamos que, os resultados das candidaturas e que foram aprovadas e quando é que poderão reaver ou ter acesso aos fundos para este programa de capital de risco. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Sr. Ministro, para responder, tem 7 minutos, que ao mesmo tempo faz favor. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Mendes. Portanto, eu partilho a necessidade de nós acelerarmos todos estes processos, todos estes sistemas de decisão. Temos que cumprir sempre aquilo que está estabelecido pelas leis e pelo enquadramento e, por vezes, isso alonga alguns destes processos. Sobre o reforço da capitalização, os 250 milhões de euros, ele está feito. Portanto, tivemos o parecer favorável do Banco de Portugal, também o parecer do Tribunal de Contas, isso está operacionalizado. Portanto, o capital social do banco, nesta altura, são de cerca de 555 milhões de euros. Sobre o plano de recuperação e resiliência, que é outro fator que o Sr. Deputado colocou, dos 1.300 milhões, também já tivemos o parecer favorável do Tribunal de Contas, já foi contactada a estrutura de Recuperar Portugal, está-se a efetuar a transferência das verbas e este programa vai dar, digamos, o fôlego que eu falava inicialmente. Eu lamento, eu também trabalhei toda a minha vida no setor privado, as coisas no setor privado são muito mais rápidas, portanto que as empresas têm a sua autonomia. Aqui nós temos um enquadramento do Estado português, da União Europeia, os próprios estatutos do Banco de Fomento. Se quer a minha opinião muito pessoal, eu gostava que as coisas fossem muito mais depressa, porque já estive do outro lado, sei que quando se está à frente de uma empresa tem que se pagar salários, sustentar emprego, estas questões são vitais. E, portanto, da minha parte vai haver sempre muita atenção a isso. A outra questão que colocou, relativamente ao programa, portanto, de recapitalização estratégica, tem razão, nós temos 400 milhões de euros, inicialmente a alocação de 76 milhões para aquelas empresas, sendo que uma delas desistiu e nesta altura o resultado ainda é parco, porque são 36,6 milhões de euros que vão ser alocados. Os contratos estão a ser negociados, penso que isso chegue ao terreno o mais rapidamente possível. Mas o desafio que tenho sempre colocado é como chegar aos 400 milhões, porque a situação das empresas é uma situação muitas vezes dramática. E recordo apenas que neste programa de recapitalização estratégica nós teremos eventualmente que rever a grelha ou ver porque que não há um grande número de empresas que estão a ser
associadas e a candidatarem-se ao programa. Isto é sempre o problema das políticas públicas, é que elas são desenhadas e depois têm que ser afinadas. E tem que haver aqui consonância entre os critérios e depois aquilo que é o tecido empresarial português. O que é que se passa aqui? E para compreendermos um bocado a situação, o programa estabelece que as empresas que se podem candidatar são aquelas que foram duramente flageladas pela pandemia. Isto é, que perderam significativamente os seus capitais próprios. E há 3 critérios muito claros. O primeiro tem a ver com as vendas. E são empresas cujas vendas em 2020 ou 2021 declinaram pelo menos 15%. O segundo tem a ver com os capitais próprios. Isto é, são as empresas cujos capitais próprios foram flagelados e têm resultados líquidos negativos em pelo menos um dos anos. E o terceiro é o fluxo de caixa. É o fluxo de caixa também que tenha uma queda significativa e que tem que ser negativo num dos anos. Isto é, destes 3 critérios, as empresas que se candidatam têm que ter pelo menos 2 que acolham o que está designado no programa de recapitalização estratégica. Mas depois, quando as empresas entram no programa, tem uma matriz de análise. E essa matriz de análise, que consta do anexo 2 do programa de recapitalização estratégica, podem consultar, é público, está no banco, tem 8 ou 9 critérios que são também muito importantes. E provavelmente esses critérios nós temos que ver. E, portanto, isto foi definido, eu já, quando cheguei, estes critérios estavam definidos. Agora temos que ver como é que vamos, digamos, ou mudar ou aferir. E queria só recordar, o primeiro critério tem a ver com o CAPEX. Portanto, no mapa da alocação de fundos, tem que se ver a percentagem de CAPEX que está também alocada no plano de investimento da empresa, em proporção com aquilo que a empresa está a pedir em termos de financiamento. É um critério importante, porque ele por si só justifica, portanto, depois o investimento e também o próprio compromisso da empresa em termos do seu CAPEX. Mas depois há critérios também que são importantes. É a proporção das vendas da empresa para a exportação, portanto, a sua contribuição para o mercado de exportação, eu penso que é um critério muito importante. É os últimos 3 anos o que é que a empresa investiu em termos de investigação e desenvolvimento tecnológico, portanto, estamos a apoiar empresas que significativamente apostam na inovação e no desenvolvimento tecnológico. O outro ponto tem a ver com o volume de emprego e, sobretudo, nas zonas, ou na zona onde está sediada a empresa, qual é o volume de emprego que ela proporciona em proporção à população ativa do concelho ou do município onde está a atuar. Tem a ver também outras questões que são fundamentais, tem a ver com a igualdade do género, por exemplo, é um critério importante a proporção entre homens e mulheres no volume de emprego que a empresa suscita e, portanto, há esta matriz que une diferentes critérios e que provoca, digamos, o acesso ou não das empresas a este programa. E queria só também enfatizar aqui que o programa é exatamente para ajudar as empresas a recuperarem os capitais próprios ao nível que tinham em 2019. Isto é, as empresas em 2019 eram rentáveis, tinham a sua atividade e de repente foram flageladas. E, portanto, é uma condição tentar repor esses capitais próprios e ajudar as empresas nesta fase, porque a crise é uma crise exógena, elas não tiveram culpa nisso. E tem aqui, digamos, os critérios adicionais que têm a ver com o plano de negócios que é apresentado. Eu penso que é uma matéria, eu aí insisto sempre, o Banco de Fomento tem que apoiar as empresas, façam um plano de negócios que está desenhado. Esse plano de negócios tem que ter a demonstração da rentabilidade operacional e também da rentabilidade financeira. E a rentabilidade operacional significa que no espaço temporal em que o investimento vai vigorar, há uma capacidade da empresa em recuperar, em termos dos seus resultados, do EBITDA, de gerar resultados positivos. E depois o resultado financeiro tem a ver, eventualmente, com aquilo que a empresa pode gerar em termos da sua rentabilidade para ser sustentável. É evidente que todos estes critérios estão no terreno. Nós sabemos que a resposta não foi aquilo que nós pensávamos e, portanto, estamos a olhar para isso para ver como é que, com a nova administração, nós vamos ter talvez alguma flexibilidade em alguns critérios para permitir que o programa se transforme realmente num programa motor da economia. O segundo ponto que o Sr. Deputado Hugo Mendes colocou, que é muito importante... Jorge Mendes, desculpe. Foi com o programa Consolidar. Peço muita desculpa. O programa Consolidar. O programa Consolidar tinha uma dotação orçamental de 250 milhões de euros
e o próprio banco decidiu passá-la para 500 milhões de euros, e lá está o exemplo de um programa que teve muito sucesso em termos de candidaturas. Nós temos muitas candidaturas, recordo só que isto é para subscrição de sociedades de capital de risco que depois investem nas empresas. E há múltiplas empresas que concorreram, portanto os resultados vão ser anunciados amanhã pelo próprio Banco de Fomento. É um programa de 500 milhões de euros e eu deposito também alguma crença que este programa possa ser transformador. E porquê? Nós falamos há bocado da subcapitalização crónica das empresas portuguesas, mas existe um outro problema que explica porque é que a economia portuguesa não tem crescido como nós gostaríamos que crescesse. E tem a ver com aquilo que eu chamo o síndrome do Portugal dos pequeninos. Eu gosto muito das pequenas empresas, das microempresas, mas se as microempresas e pequenas empresas não tiverem incentivos de fusão, de aquisição, de consolidação, de ganharem dimensão e escala, nós não vamos conseguir competir de uma forma sustentável nos mercados internacionais. E, portanto, este programa Consolidar é importante. Penso que os resultados vão ser explicitados pelo próprio Banco de Fomento. Espero que dê um sinal também muito claro a todas estas sociedades que, em conjunto com o Banco de Fomento, podem propiciar, digamos, uma intervenção ao nível da consolidação do tecido empresarial português. Mas, como digo... Solicito que conclua, por favor. Não, pode concluir, o seu raciocínio não tem que interromper imediatamente, porque a seguir haverá mais respostas e poderá também ter espaço aqui para responder às... Já concluiu? Sim. Muito bem. Nos termos do que estava definido no início da reunião, daria a palavra à deputada Mariana Mortágua. Tem 5 minutos para colocar as questões, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e agradeço mais uma vez a compreensão dos senhores e senhores deputados para esta alteração da ordem das intervenções. Sr. Ministro, eu gostaria de me focar na razão deste requerimento e da polémica da entrega deste apoio ao Sr. Mário Ferreira e aos seus investimentos, porque há questões aqui que ainda não foram resolvidas. Desde logo, uma questão técnica que se coloca, que é a seguinte: se o dinheiro entregue a Mário Ferreira seria para a atividade de turismo, porque é que é entregue à principal holding do grupo, que detém, entre outras atividades, órgãos de comunicação social? Perguntámos isso à Presidente do Banco de Fomento, que nos respondeu porque foi o que Mário Ferreira pediu. E não nos parece que esta resposta seja satisfatória e faz-nos temer pelos critérios que são utilizados pelo Banco de Fomento na atribuição dos seus fundos. Em segundo lugar, permanecem dúvidas sobre quem decidiu este investimento e quais os conflitos de interesses que podem ou não ter presidido a esta decisão. Foi Mário Ferreira que disse numa entrevista que quem decidiu o investimento foi uma comissão altamente independente por uma senhora insuspeita para a análise. Ora, esta senhora, que se chama Doutora Maria do Carmo Oliveira, que preside a Comissão Técnica de Investimento do Fundo de Capitalização, a Doutora Maria do Carmo pertence ao Conselho de Administração da Altri, e o grupo do presidente, ou melhor, o presidente do grupo da Altri é o Dr. Alberto Castro, que por acaso também é administrador de uma empresa do grupo Mário Ferreira. Ou seja, a pessoa que decide o investimento no Banco de Fomento pertence ao Conselho de Administração de uma empresa que é presidida por um administrador de uma empresa de Mário Ferreira que recebe este financiamento. Sabemos também que a doutora Maria do Carmo foi nomeada pessoalmente por Rui Moreira para o Conselho Municipal de Economia do Porto, onde se encontra com Mário Ferreira e as próprias ligações entre Rui Moreira e Mário Ferreira na Associação de Turismo do Porto. E gostaria de perguntar se estas ligações configuram ou não um conflito de interesses. Ou seja, o facto de haver alguém dentro do Banco de Fomento que tem ligações empresariais a pessoas que estão diretamente ligadas ao grupo de Mário Ferreira. Aliás, recordo o Dr. Alberto Castro, que é presidente da Altri, a que também pertence à doutora Maria do Carmo, do Banco de Fomento. O Dr. Alberto Castro já foi presidente do Banco de Fomento. E, portanto, se isto não cria aqui uma teia de interesses e conhecimentos que põe em causa a idoneidade do Banco de Fomento para decidir este investimento. Uma outra dúvida que tenho é quem é que decidiu a contratação da doutora Maria do Carmo para uma posição tão importante como esta Comissão Técnica de Investimento do Fundo de Capitalização. Do Banco de Fomento disseram-nos que foi o Governo que decidiu esta nomeação. Eu presumo que tenha sido no tempo do seu antecessor, do Ministro Cisa Vieira. Compreende também
as nossas dúvidas e inquietações quando sabemos que o Ministro se passeava a bordo dos cruzeiros do Sr. Mário Ferreira, juntamente com, por exemplo, o engenheiro Lacerda Machado, que, engenheiro doutor, enfim, neste momento não estou certa, não quero cometer nenhum lapso, doutor, com o doutor Lacerda Machado, que também tinha ligações próximas ao Governo e que também foi convidado para estes cruzeiros. E, portanto, há um conjunto de ligações que nos preocupam e que nos inquietam e que nos fazem perguntar quais os motivos deste financiamento a Mário Ferreira, até porque o Sr. Ministro falou aqui de níveis de capitalização e da necessidade de acesso a financiamento. Eu recordo que a Dor Azul recuperou a sua atividade antes da pandemia e foi o próprio Mário Ferreira que disse que não precisava do financiamento para nada porque conseguia ir ao mercado e encontrar financiamento em melhores condições. E, portanto, em que é que o Estado e o Banco de Fomento está a gastar o seu dinheiro? Finalmente, relativamente ao programa Consolidar, disse-nos aqui que dobrou de 250 para 500 milhões e são 500 milhões para fundos de capital de risco. Eu gostaria de lembrar que há um benefício fiscal chamado CIFID, destinado a fundos de capital de risco, e que há uma investigação a ter lugar, segundo sabemos pela IGF, a vários destes fundos de capital de risco que podem ter abusado do CIFID e dado lugar a duplas deduções fiscais para estes fundos de capital de risco. A minha pergunta é se não vamos chegar à conclusão que os mesmos fundos que andaram a abusar do CIFID e a beneficiar de duplas deduções fiscais são aqueles que agora estão a beneficiar do fundo Consolidar por outra via. Muito obrigado, deputada Mariana Mortágua. Sr. Ministro, tem agora 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Ok, muito obrigado, senhora deputada Mariana Mortágua. Eu compreendo as questões que coloca, mas eu tenho um princípio na vida, que é: nós não podemos atuar com base, digamos, em suspensões ou em rumores. Nós temos um Estado de Direito, portanto o Estado de Direito tem que funcionar, e relativamente à empresa de Mário Ferreira, embora tenha havido uma investigação, creio que em 2014, nunca foi de facto levantado um processo, nem foi condenada. E depois, no sistema que o Banco de Fomento tem de crivagem de tudo isso, todas as empresas são analisadas do ponto de vista de práticas abusivas, de branqueamento de capitais, de financiamento de terrorismo, de acordo com as convenções internacionais. Há todo um conjunto de procedimentos que são seguidos e eu penso que, nesse sentido, tenho confiança que assim tenha sido. A questão da holding, que detém, por ser uma holding, diferentes setores, portanto, do inquérito que eu fiz e que também me preocupa, nós temos que direcionar, aqui neste caso, era um investimento para uma empresa de turismo. E, portanto, na verificação e na monitorização dos fluxos, da aplicação dos investimentos, isso tem que ser carreado exatamente para os setores, que são setores importantes da economia nacional. E, portanto, nós vamos assegurar, em função desse exemplo, que assim seja. E, portanto, que haja, digamos, a monitorização, ou pelo menos a restrição maior em termos das decisões. Mas, portanto, o que me foi dito é que, apesar de ser dado à holding a monitorização e tudo o que estava consignado no acordo de negociação seria para o turismo. E, portanto, no acordo de negociação não se chegou a efetivar, porque a empresa, entretanto, decidiu, isso tem que ser assegurado e tem que ser salvaguardado, e nós estaremos sempre aqui para monitorizar o que quer que se faça a esse nível, porque não podemos permitir a aplicação errada, nem que seja de €1. E, portanto, nós temos de ter toda a atenção a essa questão. Sobre o problema da doutora Maria do Carmo Oliveira, eu compreendo aquilo que a sra. Deputada diz, mas eu, em princípio, respeito a integridade das pessoas. E a doutora Maria do Carmo Oliveira é muito conhecida, o facto de ela estar num conselho consultivo empresarial da Câmara do Porto com o doutor Rui Moreira e ter contacto com outras pessoas, por si só, não me parece motivo para nós criarmos aqui uma suspeição. A pessoa da doutora Maria do Carmo Oliveira, até aqui, tudo o que ela tem feito no Banco de Fomento tem sido
extremamente importante. Ela é presidente do Comitê de Investimento, não está sozinha, está com outras pessoas. A estrutura que existe é uma estrutura que, na altura em que cheguei, já estava estabelecida e foi nomeada. Todos estes comitês são nomeados pelos acionistas do Banco de Fomento e, portanto, não tenho aqui qualquer elemento que me permita ter um julgamento menos negativo sobre a doutora Maria do Carmo Oliveira, sobre a sua prestação. São pessoas muito conhecidas na área, com uma carreira feita, e o mesmo digo do professor Alberto Castro. E o facto do professor Alberto Castro ter sido antes presidente do Banco de Fomento e depois passar, as pessoas têm o seu percurso. O que eu dou toda a atenção é se nesses percursos, de alguma forma, haja algum indício de práticas menos legais ou práticas abusivas. Não existiu, e eu acho que nós temos que também tentar salvaguardar o bom nome das instituições e o bom nome das pessoas, porque nós precisamos de um país em que as pessoas válidas contribuam e, portanto, eu não concordo com uma cultura de suspeição generalizada só a partir de algumas destas ligações. Depois, sobre a questão da Douro Azul, como sabem, a empresa acabou por desistir. O que me foi comunicado é que a desistência tem a ver porque eles estavam à procura da recapitalização e obtiveram outras fontes vendendo ativos e, portanto, face a isso, conseguiram resolver a situação e desistiram. Mas eu creio que este processo, e como a senhora deputada acentua, tem que também nos fazer pensar, tirar ilações, corrigir procedimentos, o que houver a corrigir e melhorar em termos do futuro. Eu penso que o último ponto que a senhora deputada colocou é extremamente importante do programa Consolidar e dos 500 milhões de euros. De facto, nós identificamos no âmbito do CIFID práticas abusivas de beneficiação dupla através do investimento direto e depois do indireto. Eu penso que isso vai ser corrigido. Eu penso que no Orçamento de Estado que vai ser apresentado e, eventualmente, em decisões que o Governo vai tomar, essas questões vão ser corrigidas exatamente para evitar que essas práticas de duplo benefício ou de exploração abusiva de alguns dos nossos instrumentos continuem a existir. Queremos que isso se faça sem pôr em causa o âmbito do CIFID, porque o CIFID, em tudo aquilo que é a acessibilidade direta das empresas, tem funcionado muito e tem contribuído para o reforço da inovação e do desenvolvimento no país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Cabe agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a intervenção, colocar as questões que considero pertinentes. Sr. Deputado Carvalho, tem a palavra, 7 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, reforçar os cumprimentos aos seus deputados. Nós estamos a fazer este debate depois de já termos escalado alguns patamares de discussão sobre este tema. E a verdade é que facilmente percebemos que a radiografia que levou ou conduziu à entrada deste requerimento por parte do grupo parlamentar do PSD o objetivo era conduzir a um outro diagnóstico, não este debate que estamos a fazer, um debate oportuno sobre como deve chegar da melhor forma o dinheiro à economia, que é aquilo o debate que é central para este ponto. E esse debate podia ser feito não por este requerimento, mas numa audição regimental do Sr. Ministro, porque era um debate próprio das suas competências, das suas atribuições. Mas o PSD não o fez, e não o fez de forma inocente. Fê-lo porque queria trazer para a agenda mediática uma nova radiografia deste tema, que era a radiografia da suspeição, do mediatismo, de procurar trazer para a agenda do dia-a-dia que a execução do PRR não estava a ser executada, mas que até havia implicitamente aqui um benefício a um grupo económico que em particular até tinha uma ligação ao órgão de comunicação social. E isso foi o que levou este tema a ser cavalgado pelo PSD, não o esclarecimento que aqui hoje estamos a fazer sobre como deve ou não devem ser feitas as atribuições dos diferentes avisos para que eles cheguem de forma mais efetiva à economia. E obviamente que esse discurso não pegou e, felizmente, estamos agora a fazer um debate, pelo menos da parte do PSD, mais elevado sobre esta matéria, como assim deve ser, mas reforço, esse debate podia ser feito noutros fóruns em que o Sr. Ministro está aqui nesta mesma comissão. E seria até interessante que o PSD, neste debate, já que entrou por este novo caminho, e que me parece muito mais acertado e avisado do que fez em audições anteriores, também era muito importante que o PSD, como grande partido político da oposição, como principal partido da oposição, viesse aqui dizer de forma clara
nos avisos que foram apresentados, em particular o que correu menos bem e que aqui foi admitido pelo Sr. Ministro na tentativa de resposta à subcapitalização das empresas e neste programa em específico, quais eram os critérios da matriz da grelha de avaliação que teriam mudado? Qual era a alternativa do PSD? Quais eram os pontos que mudavam? O que é que abdicavam? O que é que colocavam? Este é que era o debate que interessaria aqui ao país e esse é que era o debate sério e próprio do requerimento que o PSD queria apresentar. E se o PSD nem nas audições anteriores, nem nesta, em que teria a última oportunidade, chegou a esse caminho, fica bem claro aquilo que era o objetivo deste requerimento que foi aqui apresentado a esta Comissão, que não é, efetivamente, discutir as propostas para a economia que o Sr. Ministro estaria aqui disponível para debater. Registro aqui com bom grado. Acho que em política nós devemos ser frontais, transparentes, sérios, e eu registro o facto de se ter reconhecido que houve uma linha que não correu tão bem como aquilo que se esperava, enfim, até no requerimento do PSD se apontava como 52% desse mesmo fundo, enfim, são 10% deste aviso, portanto também temos que colocar as coisas na sua dimensão, e a verdade é que estaremos aqui, obviamente, para que no futuro se possa afinar estas mesmas estratégias, para que o dinheiro chegue verdadeiramente à economia, e julgo que nesse desígnio aqui estamos totalmente unidos. Depois, gostaria de também destacar, porque ao longo também destas audições também se foi escalando alguns preconceitos e algumas ideias pré-concebidas, que estas também são importantes e que possam ser debatidos, e utilizando um caso excepcional para se fazer disto uma regra. É verdade que a empresa em causa, não tendo abdicado do financiamento do Banco de Fomento, a verdade é que encontrou na banca comercial uma resposta para o seu problema. Aparentemente, não conheço a realidade da empresa, aparentemente ficou solucionado, pelo menos por aquilo que foi transmitido na comunicação social. Isto não quer dizer, em momento algum, que a banca comercial possa ser mais importante para o país, e neste momento do país, do que é um Banco de Fomento. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que nós não gostaríamos mesmo de abdicar, o Banco de Fomento é para nós um projeto muito, muito importante para dar capacidade à nossa economia, para dar robustez à nossa economia, para poder chegar onde a banca comercial não chega, porque a banca comercial não trabalhará com capitais de risco, não nos ajudará nas transformações imediatas que nós precisamos, da economia verde, de uma transição mais justa, e, portanto, nós queremos esse Banco de Fomento mesmo a funcionar, e não queremos que este requerimento, que foi focado apenas numa empresa, que depois até encontrou financiamento na banca comercial, que não se transforme num argumentário de que a banca comercial tudo consegue resolver, porque isso não é verdade. Há áreas que ficariam claramente a descoberto na nossa economia. Depois gostaria também de destacar, neste domínio, as agendas mobilizadoras, porque, não obstante dos problemas que aqui foram identificados na subcapitalização das empresas, também não é menos verdade que o Banco de Fomento pode ter aqui uma intervenção muito forte naquilo que é as agendas mobilizadoras, naquilo que são o binómio empresas-academia, que é também muito importante e muito estrutural para o nosso desenvolvimento coletivo. Por fim, também deixar aqui uma nota, onde se deixar duas questões concretas. Também há um segundo mito, que também foi ao longo de algumas audições, e se calhar ainda vamos assistir aqui nesta audição, ser dito um novo mito, que é o Portugal não executa fundos comunitários, a nossa execução é baixa. Devo dizer que dos 1,3 mil milhões de euros, em primeiro lugar, Portugal não tem nenhuma taxa do ponto de vista europeu, não compara mal com nenhum país relativamente à execução de fundos comunitários, se bem que o caso do PRR é ligeiramente diferente das regras do que os fundos comunitários tradicionais. Mas só para dizer que dos valores que estão neste beneficiário intermédio, que é o Banco de Fomento, dos 1,3 mil milhões de euros que estão à disposição, é ou não é verdade que 50% dos avisos já estão colocados, já estão em período de candidatura e, desta forma, em fase adiantada para prosseguirmos a avaliação e depois colocação de imediato dinheiro na economia. Por fim, Sr. Ministro, e deixando apenas uma pergunta, porque também é muito importante que isto fique claro aqui. O Banco de Fomento, enquanto beneficiário intermédio, tem ou não tem supervisão ou rege-se ou não sobre as regras de supervisão do Banco de Portugal. É que nós, por vezes, também criamos aqui uma ideia que não havia transparência em nenhum destes processos. Portanto, é importante perceber se há supervisão do Banco de Portugal, do Tribunal de Contas, da IGF, da União Europeia, que mecanismos de controle é que há, porque senão até parece que estamos aqui a passar uma ideia que não há controle. E, por fim, dizer, nessa mesma lógica de transparência, se o Governo pode, de alguma forma, ter alguma interferência numa tomada de decisão
de um beneficiário intermédio. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Ministro, tenho agora 7 minutos para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado e pelo Partido Socialista. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu penso que, relativamente à questão global do Banco de Fomento, banca comercial, a minha visão é que o Banco de Fomento é complementar com a banca comercial. A banca comercial desenvolve a sua função, mas o Banco de Fomento é estrutural no sentido de fazer aquilo que penso que é absolutamente vital, que é superar e colmatar o déficit de subcapitalização das empresas portuguesas, ajudá-las a recuperar os capitais próprios, mudar o paradigma que existe, que é muito o financiamento das empresas através do endividamento, e o endividamento é sempre uma espécie de espada de Damocles que pende sobre o desenvolvimento das empresas portuguesas. As empresas que tiverem capitais próprios, que se diversificarem, podem tomar muito maiores decisões, e o Banco de Fomento, nessa perspectiva, vai ser um motor, digamos, dessa transformação. Isto é uma transformação estrutural e é uma transformação mental, e, portanto, aí o seu papel é um papel absolutamente decisivo. Aliás, basta ver o que se passa na Alemanha ou em França, nos grandes bancos promocionais europeus, e eu acho que é isso que nós vamos pretender para afirmar essa transformação. Sobre os preconceitos e as empresas, eu pedia também aqui, humildemente, que nós respeitássemos as nossas empresas. As empresas devem ser sancionadas se cometem práticas ilegais, se não respeitam a lei, se têm práticas abusivas. E, portanto, nós temos que ter mais respeito pelas nossas empresas, mais confiança, porque as empresas são os motores do desenvolvimento económico do país. E se em cada empresa, com os empresários, a visão dos empresários, a participação extremamente importante dos trabalhadores, a valorização também salarial que é preciso considerar para todas as empresas. Se nós conseguimos construir, como existem noutros países, comunidades fortíssimas ao nível das empresas, nós podemos ter um outro desempenho. E para isso, eu não acredito que a hostilização contínua às empresas seja algum fator que possa promover, digamos, a transformação do país. E neste caso a empresa de Mário Ferreira, ele é um empresário português, criou a sua empresa, desenvolveu as suas atividades. Foi investigado, é verdade, em 2014, não se apurou nada. E, portanto, não é o Banco de Fomento, nem é o Ministério da Economia que são polícias. Para nós, os cidadãos que não tiveram qualquer prevaricação, e que são cidadãos idóneos como os outros, empresários, trabalhadores, ou o que seja, trabalhamos com todos. E, portanto, se existir alguma coisa, o próprio Banco de Fomento, como o Sr. Deputado acentuou aí muito bem, tem instrumentos fortíssimos de fiscalização, de verificação. Primeiro que tudo, são os instrumentos internos. E para mim dá um grande conforto com a auditoria que foi feita da Deloitte, no âmbito do Pillar Assessment, que era um dos grandes objetivos do PRR, verificar todos os instrumentos internos, as políticas do Banco de Fomento, em termos da contabilidade, em termos do sistema de controle interno, em termos da detecção da evasão fiscal, da detecção de práticas abusivas, e a auditoria é uma auditoria que é favorável. E se o InvestEU aceitar essa auditoria, nós vamos ter o Banco de Fomento como parceiro do InvestEU. E como diz o Sr. Deputado, e bem, nós temos o Banco de Fomento que é supervisionado pelo Banco de Portugal, pela Inspeção-Geral de Finanças, pelo Tribunal de Contas em Portugal, e também é supervisionado pelas instituições europeias. E ainda por cima, como participante do InvestEU, é inspecionado por todas as instituições europeias, incluindo o Tribunal também de Contas Europeu. Eu penso que temos aqui, digamos, uma arquitetura que pelo menos nos dá conforto sobre as questões que são essenciais. Agora todos sabemos como é que é a natureza humana, e nós podemos ter aqui pontualmente falhas, práticas abusivas. Eu penso que estes procedimentos identificaremos e corrigiremos. Eu, como vos disse, e sou muito claro nisso, e é um princípio da minha vida, eu rejeito completamente as suspeições generalizadas, a acusação com base em rumores, a acusação com base em, como diz o Sr. Deputado, em preconceitos. Eu penso que temos que rejeitar isso, temos que ser objetivos. E, portanto, nós somos um Estado de Direito, existem as leis, existem os instrumentos, e penso que a esse nível temos que funcionar e responder dessa maneira. A questão da pergunta final sobre
a execução do PRR, eu penso que Portugal tem boas taxas de execução do PRR. Quando nos comparamos com outros países europeus, não temos nada a dever nessas comparações. E eu penso que nós temos que prosseguir nessa perspectiva. Agora que é um grande desafio nós temos o PT 2020 que está a terminar, o PT 2030 que vai começar e o PRR. E, portanto, quando olhamos para a capacidade de execução do país, nós conseguimos executar o máximo 2.500, 3.000 milhões de euros por ano. Nós vamos ter agora, nestes anos, mais do dobro e é por isso que estamos a trabalhar arduamente a nível do governo, das estruturas, para sermos mais ágeis, para simplificarmos os procedimentos, sem pôr em causa a questão da integridade e da transparência e da prestação de contas. E recordo só que existe um portal da transparência para os cidadãos, os partidos políticos, todos os partidos são extremamente importantes para verificarem como é que a execução está a ir e, portanto, e para discutirmos sempre e corrigir o que tiver a ser corrigido. Dentro do PRR, e como acentuou, nós temos as agendas mobilizadoras, é exatamente um dos grandes programas que nós temos. Vamos assinar, faltam assinar os 20 acordos finais, são 51 consórcios de empresas com centros de investigação. É um programa que pode ser transformador da economia portuguesa, porque em relação aos setores tradicionais, em relação a eles, a aplicação das tecnologias digitais, da robotização, da automatização, está a transformar o chão de fábrica em Portugal, é ir ver o que se passa no Val do Ave com a indústria têxtil, é ir ver o que se passa com a indústria metalomecânica, o calçado, que é absolutamente extraordinário, o vestuário. Todas estas indústrias têm aqui uma oportunidade única e todas elas têm agendas que são profundamente transformadoras. Mas depois há outros setores que vão nascerem, que têm a ver também com o cluster do espaço e da aeronáutica, com a questão da ferrovia, com a questão dos dados e do tratamento dos dados e, portanto, nós vamos ter centros de Big Data, tratamento de dados com inteligência artificial, máquinas que aprendem, desde logo ligado aos cabos submarinos em Sines e Portugal vai ser um dos países pioneiros na ligação a todos os continentes do mundo através dos cabos submarinos e, portanto, os centros de tratamento de dados também são válidos. E todos estes setores são importantes para criar valor e criar novos clusters de desenvolvimento do país. E eu penso que em termos dos avisos está certo, mais de 50% estão já no terreno e vamos seguir e monitorizar para ver se temos sucesso na implementação de todos estes programas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra agora ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado, tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, ao Sr. Ministro e à equipa que o acompanha e cumprimentar todos os deputados aqui presentes. Permitam-me só uma pequena consideração relativamente ao que foi dito pelo Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, em que eu percebo que tenha que defender o Sr. Ministro, que é da sua cor, naturalmente, mas admiro a sua capacidade de ter dito o que disse sem se rir. É preciso ser-se muito bom. Eu não consegui dizer o que o senhor disse sem me rir. Portanto, deixo-lhe essa minha admiração. Sr. Ministro, relativamente... há um ponto que eu gostava de o saudar, porque o senhor realmente tem coragem e tem sentido de Estado. O que o senhor fez esta semana, a semana passada, perdão, que vem publicamente assumir uma coisa que é de particular relevância e interesse para o país, que é a redução transversal do IRC de 21% para 19%, eu devo reconhecer que é uma atitude meritória, é algo que é de grande importância para o país e, acima de tudo, o senhor teve a audácia de afrontar o Ministro intocável, que é o Ministro das Finanças, e o senhor Primeiro-Ministro. Espero, honestamente, até porque considero bastante o seu percurso profissional e a sua capacidade, espero poder continuar a vê-lo sentado nessa cadeira e no seu Ministério, o que eu tenho algumas dúvidas, conhecendo o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Primeiro-Ministro como conhecemos. Mas isso são outras considerações que não nos competem a nós analisar. Centremos-nos no Banco de Fomento. E aqui começa a gravidade da coisa. Sabendo nós que a administração do Banco de Fomento é escolhida e designada e dada posse pelo Governo
e pelo IAPMEI, mas essa competência é do Ministro da Economia. Eu pergunto ao Sr. Ministro de uma forma muito clara e muito prática. Onde é que o Ministério da Economia estava com a cabeça quando nomeou aquela Presidente do Conselho de Administração que está em funções? Eu relembro-lhe que tivemos aqui uma audição há sensivelmente um mês, em que se nós tínhamos dúvidas acerca do que é o Banco de Fomento e da forma de trabalhar e o que tem vindo a ser feito em relação ao PRR, com mais dúvidas daqui saímos porque a senhora Presidente do Conselho de Administração, além de não responder, ainda se confundiu mais e ainda nos confundiu mais. Portanto, posso-lhe dizer, sem receio das palavras, que foi uma audição lamentável aquela que tivemos com a senhora Presidente do Banco de Fomento. Mostrou-se impreparada, desconhecedora da matéria e não respondeu, furtou-se a responder a todas as questões mais objetivas que, porventura, podiam ser comprometedoras, recusou-se ou simplesmente não sabia responder. Mas isso é, naturalmente, da competência do Ministério com a sua tutela, porque a escolha é vossa. Queria também, ainda dentro disto, colocar esta questão. Sabia o Sr. Ministro que, e o senhor sabe, e falou há instantes, nas práticas abusivas, no branqueamento de capitais e tudo mais, que o Banco de Fomento analisa, como é óbvio, tem que analisar, se sabe o real motivo, porque mais uma vez a senhora Presidente do Banco de Fomento não nos explicou, pelo responsável máximo do compliance ter abandonado e cessado funções sem dar um esclarecimento cabal, nem a própria administração. Portanto, se é um tema tão importante, esta questão do branqueamento de capitais, de possíveis fraudes e práticas abusivas, porque é que o responsável máximo se demite, sem dizer o porquê e sem que a administração se pronuncie também sobre esta matéria? Mas, para piorar um bocadinho, o Sr. Ministro acrescentou há pouco que vamos ter um Banco de Fomento mais orientado, mais preparado. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que até concordava com esta sua ideia, só que peca por muito tardia. Numa altura em que o Banco de Fomento já devia estar a uma velocidade de cruzeiro, a pagar todos os compromissos assumidos com as empresas. Relembro-lhe que apenas 1% dos montantes que têm que ser atribuídos estão nas empresas. 1%. Portanto, o Sr. Ministro dizer, nesta altura do campeonato, que vamos ter um banco português de fomento mais preparado e mais orientado, desculpa a franqueza, Sr. Ministro, mas já vamos muito tarde. Relativamente a esta questão do empresário Mário Ferreira, o senhor já explicou o que também nós já sabíamos, mas eu pergunto-lhe objetivamente, porquê que, na sua opinião, foi pedido este valor, que representa aproximadamente 50% da verba disponível para esta área de negócio? Porquê que foi aprovado tão rapidamente, vou concluir, Sr. Presidente, porquê que foi aprovado tão rapidamente este empréstimo, quando os outros estavam e estarão, alguns deles ainda a marinar, porque, segundo a Presidente do Banco de Fomento, mais uma vez, não conseguiram dar respostas a tempo? Porquê que este foi tão rápido? Porquê que ocupa 50%? E porquê que, de um momento para o outro, vem um empresário dizer que, afinal, não precisa porque tem outras fontes de financiamento? Mas então, se tem outras fontes de financiamento, vai estar a usar dinheiros públicos que podem ser utilizados por outros empresários que realmente necessitam? Isto é importante esclarecermos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Ministro tem o mesmo tempo para responder. 6 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Portanto, relativamente às perguntas que me colocou, queria dizer que esta administração do Banco de Fomento que existe é a administração que eu encontrei, portanto, foi a administração que foi nomeada pelo Estado. Penso que a administração, sobretudo nos últimos tempos, pelo menos temos dialogado no sentido de reforçar a sua atividade e eles têm sido
diligentes em algumas questões. Já dei aqui o exemplo do Pillar Assessment, que estava extremamente atrasado e houve uma recuperação gigantesca a esse nível e, portanto, estiveram envolvidos todos os elementos do Conselho de Administração atual. Alguns vão continuar, outros vão ser substituídos, e é exatamente para dar essa maior dinâmica ao Banco de Fomento, aproximá-lo do tecido empresarial, que propus as alterações ao Conselho de Administração, que já foram comunicadas e publicadas. Agora, a questão que se põe aqui, concordo com o Sr. Deputado quando diz peca por muito tardia, mas é aquilo que lhe disse, procurei transmitir no início. Nós temos aqui enquadramentos legais que não podemos passar e, portanto, o processo foi desencadeado. Eu penso que o Banco de Portugal está a finalizar o processo de fit and proper e, assim completar, nós estaremos em condições de impulsar a nova administração e desenvolver as atividades. Esta nova administração tem duas senhoras em que eu deposito grande crença, porque são ambas profissionais muito experientes, trabalharam na banca, trabalharam nos seguros, trabalharam também em articulação com o tecido empresarial e, portanto, com tudo aquilo que o Banco de Fomento tem, os instrumentos, eu espero que elas se aproximem do tecido empresarial, identifiquem as necessidades que existem, trabalhem em ligação com as empresas, as associações setoriais e possam tirar todo o partido dos programas que existem. E é nesse sentido que eu acredito que o banco pode realmente ser um sucesso e ser um grande banco promocional do Estado português. E é para isso que estamos a trabalhar. A questão do Mário Ferreira, do empresário Mário Ferreira, da decisão que foi efetuada, as decisões, o Banco de Fomento tem os seus procedimentos, portanto, como expliquei aqui, para o programa de recapitalização estratégica existem todas aquelas questões que eles têm que demonstrar. Recordo que este programa é para as empresas que foram flageladas na pandemia a recuperarem os capitais próprios, portanto tinham que demonstrar que tiveram resultados líquidos negativos num dos anos, ou a diminuição do fluxo de caixa a bruto, ou eventualmente ter o volume de vendas também a cair mais de 15% num desses 2 anos, e depois entraram na matriz de avaliação e a decisão foi uma decisão que resultou, quer do Conselho de Administração, validada também pelo Comitê de Investimento do Banco. É evidente que nós temos de tirar ilações daqui, porque, como diz, o empresário depois tomou uma decisão diferente e resolveu o problema de recapitalização de outra forma. A questão que me foi comunicada é que é uma decisão de gestão. A empresa do Mário Ferreira decidiu vender ativos para mais rapidamente ter os seus problemas de capitalização resolvidos e, nesse sentido, desistiu. É algo que vamos notar. Eu penso que temos que aprender sempre com a execução dos programas e tentar melhorar, mas é algo que estamos a investigar e vamos incorporar no próprio processo. Pelo menos pedirei ao Conselho de Administração para uma reflexão sobre tudo isto e, sobretudo, com o novo ciclo, que espero seja mais dinâmico e mais atento a tudo o que se passa no tecido empresarial, possamos superar, digamos, estas dificuldades. Mas registro as preocupações e estarei sempre aqui para ver como é que o programa vai ser executado, este e outros programas, e como é que podemos tirar o melhor partido a bem do tecido empresarial português e da economia portuguesa. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, faz favor, tem 6 minutos para colocar as questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, o Sr. Ministro também. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse aqui que até ao final da semana seriam apresentados os resultados do programa Consolidar. Teria sido interessante termos esses resultados antes desta eleição, porque estamos aqui a falar de temas conexos. A parte positiva é que, de facto, nós temos, porque o Banco de Fomento publicou na sua página a lista das candidaturas ao programa Consolidar que foram aprovadas. Eu gostava de lhe fazer chegar essa documentação. Entretanto, este anúncio foi apagado da página do Banco Português de Fomento por um motivo qualquer que me escapa. De qualquer forma, eu tenho aí a documentação, se a puder ver e confirmar que essa documentação está correta e que, efetivamente, as empresas que ganharam o concurso são essas, com esses valores que foram anunciados
pelo Banco de Fomento Português. Seria interessante perceber se confirma os conteúdos do que está aí publicado e saber o porquê desses conteúdos terem sido apagados antes desta audição e remarcado o anúncio desse mesmo, dos resultados desse programa para uma data posterior a esta audição. Nesse anúncio que temos aí consta um nome de várias empresas de capital de risco portuguesas, algumas das quais estão há anos sem conseguir atrair investidores ou fazer um fundo, outras existem há pouco tempo, foram fundadas há 2, 3 anos, têm conhecimento dos critérios que foram usados para escolher estas empresas e se a capacidade recente dessas empresas em recolherem fundos foi um desses critérios usados para escolher essas empresas. É que nós estamos aqui a falar de empresas que vão receber do Banco de Fomento 50 milhões de euros, em grande parte dos casos, temos outros com 27, 28 mil milhões de euros, a Interrisco com 44,8 mil milhões de euros. Portanto, irão receber algumas dezenas de milhões de euros. Seria importante que nos dissesse qual o critério que foi usado para escolher essa empresa. Terceiro ponto, existe alguma salvaguarda de que este dinheiro não será usado para que investidores em empresas existentes ou os seus fundadores possam simplesmente fazer cash out das suas posições? É que estes fundos servem em boa parte para isso. Portanto, mesmo nos fundos que visam aumentos de capital, muitas vezes esses aumentos de capital são realizados em simultâneo com o pagamento da saída dos acionistas originais. Portanto, existe alguma salvaguarda de que esses fundos do Banco Português de Fomento não serão usados simplesmente para os atuais acionistas das empresas intervencionadas poderem fazer o seu cash out? É que com esta injeção estamos a falar de um aumento brutal do capital de risco disponível no mercado e, como deve saber, é um mercado que não gosta muito de surpresas ou de aumentos brutais de oferta. Haverá, obviamente, mais concorrência por bons investimentos, o que fará disparar as avaliações. Isto é ótimo para quem quer sair dos investimentos e depois colocar o dinheiro lá fora, mas é mau para futuros investidores estrangeiros que planeiam no futuro reinvestir em Portugal, porque arriscam-se a estar a meter dinheiro num sítio onde, passado pouco tempo, o Estado irá decidir injetar 500 milhões de euros e trazer as avaliações para cima. Portanto, até pode ser bom no curto prazo para essas empresas, mas no longo prazo a nossa capacidade de investir, de atrair investidores, vai se reduzir bastante porque vai fazer crowding out do investimento externo estrangeiro. E esse private equity irão também receber, e quero que me confirme isso, as FIIs habituais, ou seja, 2%, para a gestão de ativos nos primeiros anos. Ou seja, estamos aqui a falar dos 500 milhões de euros que o Banco de Fomento irá injetar, 10 milhões todos os anos ao longo da vida destes fundos irão para as empresas de capital de risco, para a gestão destes fundos. Não tenho nada contra, note-se, se forem bem geridos, estes 2% são um preço baixo. Gostava era que confirmasse que o modelo de gestão vai ser igual ao que as sociedades de capital de risco já têm hoje. É que o meu grande receio aqui, para além da opacidade do anúncio, para além de terem apagado o anúncio para depois reanunciarem uns dias depois desta audição, num profundo desrespeito para com esta comissão que deveria ter tido estes dados antes de ser feito o anúncio, é que o meu grande receio é que se esteja a transformar uma indústria vibrante, como é a indústria dos capitais de risco, que vive do risco, que vive da sua capacidade de atrair investidores estrangeiros privados e aplicar esse dinheiro na indústria, estejamos a transformar esta indústria em mais uma indústria rentista, a sobreviver à custa de fundos públicos, de fundos europeus, afastando bons investidores e substituindo-os por capitais públicos. O meu medo é que uma das poucas indústrias que efetivamente tem capacidade de injetar dinheiro acabe por se tornar apenas em mais uma indústria dependente de capitais públicos e do tremendo setor, do terrível setor do minério do guito europeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. O Sr. Ministro da Economia do Mar tem a palavra para responder a estas questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Deputado
Carlos Guimarães Pinto. Eu, nas questões globais, estou de acordo com o Sr. Deputado, porque as sociedades de capital de risco, a meu ver, são extremamente importantes. São elas que podem catapultar, com os incentivos certos e a associação com o Banco de Fomento, podem catapultar, digamos, grandes plataformas para mobilizar capital e ajudar muito as nossas empresas. Portanto, sobre este programa, eu não tenho os detalhes todos, portanto, nós não intervimos no dia-a-dia da gestão do banco. Sei que o programa Consolidar está a ser decidido pelas instituições do Banco de Fomento e depois, quando eles completarem todo esse processo de avaliação, por pronunciar-me-ei e trabalharei com ele. Sim, está aí, mas o Banco de Fomento, aquilo que está a fazer é decidir quais são as sociedades e, portanto, daquilo que eu tenho recebido das diferentes sociedades de capital de risco, há, digamos, uma expectativa muito grande e uma expectativa positiva sobre este programa. O programa ainda não foi finalizado, ele será finalizado e o Banco de Fomento explicará publicamente aquilo que fez, quais foram os critérios, quais são as questões que estão aí envolvidas. Para mim, o modelo de gestão é absolutamente fundamental, porque não pode ser um modelo rentista e tem que haver instrumentos efetivos que assegurem que o programa seja exercido de forma saudável. Portanto, é, a meu ver, um dos aspectos que vão ser centrais neste próximo período e aguardarei serenamente, portanto, aquilo que o Banco de Fomento e as suas instituições vão fazer. Portanto, aqui a intervenção do Governo é definir os princípios são claros, nós consideramos que as sociedades de capital de risco, e aqui é um programa para essas sociedades subscreverem capital e depois intervirem no financiamento das empresas, não pode ser um modelo rentista, não pode ser um modelo perverso, tem que ser um modelo que realmente contribua para a execução saudável destes projetos de investimento e que mobilize capitais para mudar o tecido empresarial português. Agora, os critérios, eu penso que um critério muito importante tem a ver com as várias sociedades e a capacidade que as várias sociedades de capital de risco têm revelado também na sua vida própria enquanto mobilizadoras de capital, a experiência que têm, o track record. Eu não me debrucei, nem quero debruçar nesta altura sobre os factos concretos. Agora compreendo que quando o programa for anunciado, estiver em execução, nós temos que fazer um balanço e ver uma vez mais qual é o efeito que ele tem. Sr. Deputado, eu não sabia disso, isso deve ser relativamente recente e, portanto, nem da questão de terem publicado e terem apagado. As questões do dia-a-dia do Banco de Fomento, eu não estou envolvido nisso. A gestão do Banco de Fomento é autónoma, eles tomam as suas decisões, nós temos que assegurar ao nível das políticas, os programas que são implementados respondem a essas políticas e são benéficos para o desenvolvimento da economia portuguesa. Agora, eu não queria que, a partir daqui, também anatemizássemos as próprias sociedades de capital de risco. Eu acho que são um instrumento fundamental daquilo que me tem chegado e das negociações que estão a fazer com o Banco de Fomento. As expectativas são muito positivas e temos que assegurar, e aí, em linha com o Sr. Deputado diz, que o modelo seja um modelo que não seja rentista, seja um modelo que exponencie a capacidade do país mobilizar capital e que ajude, de facto, as nossas empresas. Sobre os pormenores em concreto, nesta altura não me posso pronunciar, porque não tive a oportunidade de analisar. É um programa que está a ser completado e que vai ser publicamente anunciado quando as instituições do Banco de Fomento chegarem, digamos, a um veredito sobre o programa. Muito obrigado. Sr. Presidente, posso fazer só um ponto de ordem? Eu gostaria só de distribuir pelas outras bancadas o anúncio que foi feito pelo Banco Português de Fomento no fim de semana e que foi, após isso, apagado. Nós conseguimos ir buscar ao arquivo. Temos aqui o anúncio, gostaria de distribuir, até porque... Muito bem, os serviços da Comissão entregará os serviços da Comissão para chegar a todos os parlamentares. O Sr. Deputado Paula Santos tem a palavra em nome do PCP para intervir. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Gostaria também aqui de abordar algumas questões a propósito do Banco de Fomento, que é o assunto que nos traz esta audição, e até considerando
aquilo que acabou de dizer agora nesta sua intervenção, aquilo que me apraz perguntar é quais é que são as orientações que são dadas pelo Governo ao Banco de Fomento, porque o Governo há de definir aquilo que são as suas opções políticas, objetivos, há um instrumento que é o Banco de Fomento, que é um instrumento público, está sobre a sua tutela, mas que naturalmente há critérios, há orientações, há objetivos e o Governo não se pode responsabilizar também daquilo que é, não se pode responsabilizar relativamente a esta matéria. Por isso a questão é esta, que orientações é que são dadas, que prioridades é que o Governo tem relativamente àquilo que são as atribuições de apoios por parte do Banco de Fomento. Isto tudo porque nos causa, de facto, consideramos que é escandaloso que o Banco de Fomento tenha decidido atribuir 40 milhões de euros para o grupo do Mário Ferreira, que é conhecido pelas suas práticas laborais e de especulação, pelos oportunismos e aproveitamento de recursos públicos. Estamos a falar de um montante que, no quadro do conjunto de candidaturas em que esteve incluída esta aprovação, eram 12 candidaturas, em que o montante da verba correspondia a mais de 50% destas 12, estou-me a referir a estas 12, e de facto que isto revela é que este instrumento e aquilo que são as atribuições de apoios por parte do Banco de Fomento está dirigido às grandes empresas, aos grupos económicos e não para apoiar a esmagadora maioria do tecido empresarial do nosso país, que são as micro, pequenas e médias empresas. E consideramos, no conjunto de audições que já foram feitas nesta Comissão a propósito desta questão, de facto não há uma razão, um motivo, um critério objetivo que justifique esta disparidade de apoios entre este grupo e o conjunto das outras empresas, se a gente olhar até para as tais 12 deste conjunto. E, de facto, a questão também que se coloca é que quais é que são as razões que levam a apoiar esta candidatura e com estes montantes. Isto daqui, ou seja, coloca-nos uma outra questão, porque há muito que identificamos que os critérios que são definidos para a atribuição dos apoios são critérios que, à partida, excluem as micro, pequenas empresas, que excluem as micro, pequenas e médias empresas, ou pelo menos que lhes criam muitas dificuldades para conseguir também a atribuição de apoios, e que são critérios que partem de pressupostos que não correspondem, de facto, à realidade do tecido empresarial do nosso país. Há uma outra questão que gostaria de abordar aqui, que se prende com o seguinte, que é, num país em que somos muito dependentes de outros para um conjunto de bens essenciais. E podemos logo colocar à cabeça, naturalmente, as questões que se prendem com os alimentos, podemos colocar à cabeça questões que se prendem com respostas na área da saúde, mas também num conjunto de setores que são estratégicos, em que, ou seja, para promover o nosso desenvolvimento, para promover também o ponto de vista, a nossa soberania em vários aspectos, o apoio para a promoção da produção nacional, o apoio aos setores produtivos, na agricultura, das pescas, da indústria, ou seja, a dinamização do aparelho produtivo é fundamental, é estratégico e é fundamental para o nosso desenvolvimento, mas não vemos também neste conjunto de orientações, dos apoios que são atribuídos, esta vertente acaba por ser profundamente secundarizada e que nós consideramos que é errado. Por isso as questões que gostaria de lhe colocar, para além daquela que já coloquei, relativamente às orientações e às prioridades, é que porque é que não são definidos critérios que efetivamente tenham em conta a nossa realidade do ponto de vista económico, mas que tenha também em conta aquilo que nós precisamos para dinamizar o aparelho produtivo, mas também para a afirmação da nossa soberania e para o desenvolvimento do nosso país, nomeadamente apoios para os setores produtivos. Gostaria
de lhe perguntar, no quadro dos apoios que são atribuídos, qual o peso das micro, pequenas e médias empresas, mas eu estou-lhe a perguntar não em termos de número, em termos de montantes que são atribuídos, para percebermos, de facto, daqueles que são os apoios atribuídos por parte do Banco de Fomento, o que é direcionado para os grupos económicos e para as grandes empresas e como é que ficam as micro, pequenas e médias empresas. Que medidas vai o Governo tomar para que os apoios que são definidos efetivamente cheguem às micro, pequenas e médias empresas? E se não deviam ser definidos critérios que efetivamente não as excluam, mas que as incluam. Para terminar, Sr. Presidente, sei que não é uma área diretamente da sua tutela, mas que é uma questão que lhe vou colocar telegraficamente, mas que é uma questão que nós consideramos que é muito importante para o desenvolvimento económico do nosso país. Há um banco público, que é a Caixa Geral de Depósitos, e nós consideramos que devia ter, de facto, um papel mais relevante e mais presente no apoio à atividade económica, em particular às micro, pequenas e médias empresas. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Ministro da Economia e do Mar tem a palavra para responder às questões colocadas. Sim, muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Portanto, em termos daquilo que é as orientações que o Governo dá ao Banco de Fomento, há algumas das políticas essenciais que estão vertidas nos próprios estatutos do Banco de Fomento e depois nós aprovamos um documento que é a política de investimento que o Banco segue. E o documento da política de investimento estabelece objetivos claros. Portanto, um é o apoio público para reforçar a solvência das sociedades comerciais que desenvolvem atividade em território nacional, apoiar o reforço dos capitais das sociedades comerciais em fase de atividade, tem depois o combate à subcapitalização crónica das empresas, atenção que nos estatutos do próprio Banco de Fomento tem os setores estratégicos, onde está o agroalimentar, estão os setores das indústrias tradicionais, da metalomecânica, estão, portanto, elencados todos aqueles setores a tem que se dar atenção. Nós temos um mapa daquilo que são os 14 clusters mais importantes da indústria nacional, que está sempre presente nas várias deliberações, até para ver nos diferentes setores que têm dinâmicas, comportamentos, mercados diferentes, aquilo que podemos fazer. Se me pergunta se é suficiente, não é claramente. Temos que fazer muito mais. Aquilo que o Banco de Fomento fez é suficiente? Não é. Tem que fazer muito mais. Mas, de qualquer maneira, queria só recordar que nestes 2 anos de atividade, por exemplo, nas linhas de apoio às empresas, com garantia, o Banco já pôs no terreno cerca de 10,5 mil milhões de euros, desses 89% são pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. Só 11% foram para as grandes empresas. Portanto, isto significa que temos cerca de 8,5 mil milhões de euros que afinaram nessa direção. Agora vamos ver os resultados que isso vai ter no terreno, as ajudas e as políticas públicas partem sempre deste pressuposto. Muitas vezes as políticas são desenhadas e, como diz e bem a senhora deputada, às vezes não cola ou não tem em conta todos os pressupostos da realidade. E eu reconheço que isso pode acontecer e, portanto, é por isso que estamos sempre disponíveis para tentar corrigir, ver aquilo que não está a funcionar e fazer muito mais e, sobretudo, acelerar mais a questão dos mecanismos de decisão e as respostas no terreno. Eu penso que isso aí é um grande desafio que nós temos à nossa frente. Tudo aquilo que colocou relativamente à empresa do Mário Ferreira, portanto, o Mário Ferreira, de facto, aquilo que foi decidido pelo Banco de Fomento representava cerca de 10% do fundo de 400 milhões, 3% do fundo global dos 1.300 milhões do fundo de capitalização e resiliência. Portanto, da investigação que fiz a tentar ver exatamente quais eram os pressupostos, portanto, isto é um setor que é considerado relevante para o desempenho da economia portuguesa, que é o setor do turismo. E, portanto, estamos a ver também na performance deste ano a importância do setor, até pelo volume de pessoas que emprega. Tudo aquilo que a empresa tem e que a senhora deputada alega de práticas abusivas, nós temos que ter o registro de cada uma das empresas que se candidata e o Banco de Fomento
monitoriza e fiscaliza isso, tem que haver o registro todo das atividades da empresa, da sua certificação, das práticas de branqueamento, das práticas que estejam relacionadas com financiamento de atividades de terrorismo, todas as listas que existem no país e internacionais, e portanto o banco tem um conjunto de procedimentos próprios para aferir que nenhuma empresa que tenha violado alguns destes procedimentos possa ser apoiada. E, portanto, não tenho razões para crer que isso não se tenha feito. E, além disso, como disse aqui no Pillar Assessment, foi uma auditoria externa requerida pelo InvestEU da União Europeia para o Banco de Fomento poder ser parte da rede europeia do InvestEU. Essa auditoria foi feita pela Deloitte e todos os procedimentos internos, mecanismos de fiscalização, sistemas de controle do banco foram avaliados. Em geral, o resultado é positivo, vamos ver o que é que diz o InvestEU, mas eu penso que isso dá também algum conforto que pelo menos as políticas e as práticas estejam no terreno para evitar que situações menos claras possam ocorrer. No que diz respeito àquilo que pergunta sobre a agricultura, eu penso que a agricultura é uma área que tem tido também, neste pacote de medidas que foram elencadas, tem-se tido alguma atenção, mesmo as empresas agrícolas que consomem gás, no pacote de medidas que foi anunciado, cerca de 25 milhões são para essas empresas do agroalimentar, também na parte da descarbonização. Penso só que, e queria acentuar isso, uma das medidas estruturais mais importantes face à crise que estamos a atravessar, particularmente o preço das matérias-primas e, sobretudo, o preço do gás, tem a ver com a transformação da própria matriz energética das empresas. E nós temos exemplos no país das empresas que em 2015 ou 2016 aderiram à descarbonização e à transformação da sua matriz energética e, portanto, têm hoje a maior parte da sua eletricidade que provém de fontes de energia renovável tem faturas energéticas relativamente baixas. Portanto, para as empresas agrícolas, no pacote grande de 290 milhões de euros que foi anunciado, cerca de 40 milhões são para o setor agroalimentar, no sentido de acelerar também os processos de descarbonização e termos empresas mais competitivas e com maior ajuda aí. E depois as empresas também têm a própria linha de garantia que foi criada de 600 milhões, em que o setor agrícola e agroalimentar também é contemplado. Quer dizer, nós temos que reconhecer que há um conjunto de medidas que foram elencadas, que vamos operacionalizar o mais depressa possível, mas evidentemente que podemos sempre dizer que não é suficiente, e eu concordo com isso, temos que fazer mais, avaliar a resposta do tecido produtivo e fazer tudo para, no que concerne ao Banco de Fomento, ele ser cada vez mais operacional e se aproximar no terreno das necessidades que existem em termos das empresas. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluída que está a primeira ronda, temos agora uma segunda ronda e uma terceira ronda também, como sabem, se houver inscrições. Nesta segunda ronda haverá uma ronda única, portanto todos os parlamentares que colocarão as questões, o Sr. Ministro responderá no final, a todos os grupos parlamentares. É assim que funciona esta segunda ronda, pelo mesmo tempo, pelo conjunto do tempo. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios Oliveira, do PSD, tem 3 minutos para colocar as questões, faz favor. Paulo Rios Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, como imaginará, atentas às notícias mais recentes, podíamos aqui fazer uma série de graçolas ou trocadilhos com o que está a acontecer, mas eu queria falar desse tema de uma forma séria. O Sr. Ministro reconheceu aqui que, de facto, o conjunto de medidas lançadas pode ser insuficiente, será sempre insuficiente, mas o Sr. Ministro referiu também na sua intervenção que eu sei isso porque eu venho de lá, eu venho das empresas. Ora, Sr. Ministro, o senhor vem das empresas e vem de lá, o Sr. Primeiro-Ministro nem vem das empresas nem vem de lá e, portanto, certamente não terá a sua sensibilidade. Aquilo que nos preocupa neste momento é que de que é que valerá essa sensibilidade, porque aparentemente ela existe, relativamente ao apoio às empresas. Nós vimos um conjunto de medidas mais recentes que nós consideramos insuficientes, o Sr. Ministro partilhará connosco, pelo menos, de parte delas. Também percebeu também as nossas reservas em relação ao Banco de Fomento, que perceberá que são baseadas um pouco no seu histórico. O seu otimismo, eu também sou otimista, mas o seu otimismo depois vai sendo o otimismo do Governo vai sendo desmentido para a realidade, mas a verdade, Sr. Ministro, é que as boas notícias e as boas ideias serão sempre nós bem recebidas, seja qual for a origem.
E a verdade é que nós sentimos, da parte do Sr. Ministro, muito mais recentemente, a abertura para o tipo de medidas, como foi o caso, uma medida que o PSD reclama, e, portanto, não reclamamos a autoria, mas, de facto, já defendemos, que tem a ver com a baixa do IRC às empresas, que nos parece uma medida diferente, mas também útil e urgente. Ora, Sr. Ministro, a nossa preocupação é de que é que vale um Ministro que tem boas ideias, mas que as ideias dele não chegam cá fora. O Sr. Ministro não ignora que a comunicação do Governo é forte e quando o Governo permite o Sr. Ministro estar presente nesta Comissão sem nenhum Secretário de Estado, não é comum, isso gera, obviamente, leituras e quem o pôs cá sabia que ia ser assim, isso não é confortável porque a leitura é óbvia, dá a imagem de um Ministro isolado, o que não é desejável, especialmente se ele for isolado por ter boas ideias. E, portanto, o PSD está preocupado com isso porque, partilhando com o Sr. Ministro um conjunto de preocupações quanto à falta de outros incentivos às empresas, pergunto ao Sr. Ministro, essas boas ideias que têm cabimento no Governo? Já percebi que nos ajudantes de Ministro, que era uma coisa cunhada por Cavaco Silva, os ajudantes de Ministro parece que não têm, o que é estranhíssimo quando o Sr. Ministro é que tutela os seus Secretários de Estado. Mas a verdade é que a nossa preocupação é essas boas ideias vai juntar consequentemente propostas ou nós continuamos a ter aqui uma espécie de Ministro inoperante, mas com boas ideias. E, se me permite, e sem qualquer tipo de ironia, solidarizarmos com essas boas ideias, porque nós também achamos que é preciso fazer mais e melhor para as nossas empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Reis Oliveira. Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, Sr. Presidente, apelando também a alguma moderação da sua parte, enfim, nós percebemos que o tema está vazio, mas a discussão e o debate é sempre importante. Podemos fazê-lo também noutros fóruns. Eu voltaria a revisitar aquilo que é o tema do requerimento que nós estamos aqui a discutir. Enfim, importa perceber, esclarecer quais os critérios usados para a atribuição dos milhares de euros à empresa em questão, o acompanhamento destas situações, de forma a que o processo não seja omisso, gerador de dúvidas e incertezas. Isto era o requerimento do PSD que nós estamos aqui a debater. Podemos fazer outro debate, não há problema com isso, mas julgo que, enfim, devemos balizar a discussão sob pena de não fazermos coisa alguma. Mas eu gostaria de utilizar o tema que resta, porque já falamos de IRC, enfim, estamos a fazer uma lição regimental, acho que não é esse o objetivo, sob pena de estarmos a desvalorizar aquilo que são os requerimentos urgentes, e repito, este foi um requerimento urgente para ouvir o Ministro da Economia sobre um determinado tema, e de facto não estamos habituados a que o PSD tenha este registro. Alguns partidos, porventura, às vezes abusivamente, fazem estes agendamentos, o PSD não é propriamente mais normal. Mas gostaria de aproveitar para frisar três pontos que parece essencial, e porque às vezes parece que há muita confusão, como queremos passar de um requerimento para uma discussão geral, depois parece que há um pouco de confusão em alguns temas, porque no final do dia parece que o Banco de Fomento está a funcionar com 400 milhões de euros e que a única coisa que estava aqui em causa para o sucesso ou insucesso do Banco de Fomento era apenas esta linha, e convém esclarecer que aquilo que é as virtudes do Banco de Fomento ultrapassa largamente aquilo que é esta linha, que efetivamente já foi aqui reconhecido, não teve a melhor execução num primeiro aviso, porque se destinava em específico a um conjunto de empresas afetadas no período da pandemia e não teve o sucesso que assim se esperaria. E, portanto, eu gostaria que ficasse esta nota, muito mais do que questões, julgo que a audição do ponto de vista formal daquilo que é o requerimento foi mais que concluída, estamos noutros domínios, mas não gostaria de deixar de passar esta ideia de que o Banco de Fomento resultou em 40 milhões de euros, que depois, retirados de uma empresa, sobrariam 36 milhões de euros de injeção a 11 empresas na economia, é muito mais do que isso, e não pode resultar dúvida alguma sobre esse tema. Muito bem, Sr. Deputado Carvalho. Quero só dizer-lhe que compreendo a questão que coloca, como compreendo sempre todas as questões que são colocadas, penso eu, mas há sempre aqui um espaço de amplitude de intervenções e tenho a certeza que nenhum Sr. Deputado quererá que o interrompa cada vez que sai fora das matérias, porque no caso contrário teria a interromper todos os seus deputados. É complicado. De qualquer maneira, o espaço de liberdade existe dos partidos, evidentemente devem ser, e também haverá do Sr. Ministro também o espaço de liberdade de responder como quiser responder. Sr. Filipe Melo, faz favor, tem 3 minutos. É a última intervenção nesta ronda, depois terá 9 minutos o Sr. Ministro da Economia e do Mar para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de pegar aqui noutra temática que tanto o Sr. Ministro como o Sr. Deputado do Partido Socialista falaram há instantes, na questão da supervisão ao Banco de Fomento que se impõe.
eu devo recordar que o Banco de Portugal servir como supervisor, a nós não nos tranquiliza. E para isso basta ver o caso do novo banco, que ainda hoje nos sai caro e que o Tribunal de Contas já aprovou nova injeção de capital esse a ser injetado que vai ter mais custo para os portugueses, numa altura em que nós sabemos como está a inflação e o poder de compra, mais um custo para o bolso dos portugueses. Portanto, o facto do Banco de Portugal ser supervisor nesta matéria não nos tranquiliza de todo. Temos o novo banco, temos o BPP, temos o BPN, são muitos casos para um país tão pequeno e para uma entidade supervisora que devia, efetivamente, supervisionar de forma eficaz, o que não aconteceu naturalmente, porque senão não tinham acontecido estes 3 casos tão gritantes como foram estes 3 bancos. Acresce a isso mesmo que, volto a referir, quem nomeia a administração do Banco de Fomento é o Governo, é o Sr. Ministro da Economia. Quem nomeia o Governador do Banco de Portugal é novamente o Governo. Falou-se inclusivamente numa situação de conflito de interesses quando o Dr. Mário Centeno passa diretamente do Ministério das Finanças para o cargo de Governador do Banco de Portugal. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que uma fiscalização efetiva do Banco de Portugal jamais pode ter total concordância de todos, sendo que, por parte do Banco de Fomento, a administração é nomeada pelo Ministério da Economia. E o Governador do Banco de Portugal é nomeado pelo Governo e pelo Ministro das Finanças. Portanto, Sr. Ministro, há de concordar comigo que algo não está bem e que não se vai poder pedir uma isenção total das partes quando ambos os representantes das 2 instituições são nomeados pelo mesmo órgão de soberania que é o Governo. Portanto, não vamos tapar o sol com a peneira. Eu gostava, com a habitual frontalidade que lhe reconheço, que o Sr. Ministro se pronunciasse em relação a isto. Acha correto todo este cenário de nomeações para fiscalizar? A nós parece-nos que não. E, efetivamente, os casos são mais que muitos e estão bem evidentes no que até já foram referidos aqui anteriormente, para que se possa olhar para este processo todo de uma forma calma, tranquila e pensar que realmente está tudo bem, quando não está. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Melo. Sr. Ministro da Economia do Mar tem agora aqui, portanto, uma resposta conjunta do conjunto do tempo utilizado pelos grupos parlamentares, são 9 minutos. E depois teremos também uma última ronda que eu solicitava aos senhores deputados, se porventura quiserem intervir, se não quiserem, tranquilamente, mas se quiserem, faz favor de se inscreverem para depois haver uma última ronda final. Sr. Ministro, tem 9 minutos então. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, portanto, as questões que colocou, a sensibilidade às empresas, eu passei toda a minha vida a trabalhar em empresas, portanto, tenho muita sensibilidade e ponho-me sempre na pele dos empresários, das pessoas que estão à frente das empresas, sobretudo nas situações de crise, como é que vão pagar salários, como é que vão gerir as suas empresas, como é que devem responder. E isso preocupa-me muito, sobretudo nas situações de crise. É evidente que nós temos um ano de 2022 em que a economia portuguesa tem um desempenho bom, nós vamos crescer cerca de 6,5%, não podemos esquecer que há aqui um efeito de base, porque compara com 2021, em que, como sabemos, o crescimento foi medíocre, mas também temos que reconhecer que há um papel muito importante aqui nesta performance da procura externa líquida, sobretudo dos serviços e do turismo. E o turismo recuperou de forma notável. Eu penso que em 2022 vamos ter um ano em que o turismo vai bater os recordes de receitas de 2019. Em 2019 recebemos no país 27 milhões de hóspedes, e as receitas chegaram aos 18,4 mil milhões de euros. De janeiro a julho deste ano, as receitas foram 10,8 mil milhões. Portanto, eu sou das pessoas que está convicta que nós vamos ter essa performance. Mas o que me preocupa não é 2022, é 2023 e o que está para a frente face aos sintomas que nós vemos na economia europeia. E eu sou uma pessoa que
está sempre a pensar e, sobretudo, a tentar pensar no futuro e como é que vamos responder. E eu não tenho medo nenhum nem de pensar, nem de exprimir os meus pensamentos nas alturas que acho que devo exprimir. E, portanto, eu filo, vamos aguardar quais vão ser os desenvolvimentos, mas eu penso que, independentemente dos partidos, dos governos que se alternam, a questão do país é a questão vital. A questão do nosso sistema económico é a questão vital. E nós temos que fazer tudo, mas mesmo tudo, para auxiliar, sobretudo, as empresas, porque aquilo que não fizermos nos próximos anos vai ser pago e pago de uma forma muito difícil. E eu penso que o Governo e o Sr. Primeiro-Ministro estão alinhados com isso, estão a buscar as várias soluções, estamos a discutir, eu farei o meu papel, porque eu conheço muito bem quais são as dificuldades das empresas que, na altura própria, não recebem o auxílio necessário. E, portanto, custa muito ver empresas que podem claudicar se nós não fizermos tudo o que está ao nosso alcance agora para auxiliar aquilo que pode acontecer e evitar uma tempestade maior no futuro. E, portanto, eu estarei sempre aí para fazer isso. E eu não me sinto nem sozinho, nem acompanhado. Há muitas vezes na vida que tive muitas batalhas difíceis, em que estive sozinho e, portanto, e também já estou habituado a ter razão antes do tempo, que é uma coisa que às vezes é muito difícil de sustentar. E, portanto, a esse nível estou perfeitamente tranquilo e sereno. Luto com as armas que tenho, de acordo com as ideias que tenho, em consonância com o programa do Governo e em articulação com o Sr. Primeiro-Ministro. É isso que me move. Em relação ao Sr. Deputado Hugo Carvalho e às questões que colocou, eu penso que colocou coisas que são muito importantes. Portanto, nós estamos aqui a avaliar o fundo de recapitalização estratégica, que são 400 milhões de euros. Eu tentei dizer que nós temos o programa a consolidar, são mais 500 milhões de euros que podem chegar também rapidamente às empresas e vamos fazer tudo para isso. Nós temos o fundo de capitalização e resiliência, que é da ordem dos 1.300 milhões de euros, que já tem o visto Tribunal de Contas, vai ser operacionalizado e vai dar ao Banco de Fomento um poder de fogo impressionante e, além disso, temos todas as linhas de garantia. Como eu disse, em 2 anos o Banco de Fomento pôs no terreno as linhas de apoio às empresas com garantia, que são da ordem dos 10,5 mil milhões de euros. Isto foi a ajudar cerca de 75 mil empresas. É evidente que eu quero sempre mais, dir-me-ão, não é suficiente, sim, temos que fazer mais, mas isso não pode inibir que se reconheça aquilo que foi feito. E o que foi feito também é positivo e nós temos que, a partir daí, digamos, solidificar essa linha, consolidar e avançar em relação ao futuro. Sobre as questões que colocou o Sr. Deputado Filipe Melo, Sr. Deputado, nós temos que operar sempre no enquadramento legal que temos e, portanto, a questão do Banco de Portugal, eu penso que o Banco de Portugal é uma grande instituição, o Sr. Governador do Banco de Portugal tem também a sua carreira, que é uma carreira extraordinária e, portanto, queria só recordar que o Banco de Portugal faz a supervisão, mas também faz o Tribunal de Contas, faz o Instituto, faz a Inspeção-Geral de Finanças, fazem os organismos europeus. E, como sempre na vida, eu sou favorável a que todos os instrumentos que nós tenhamos para monitorizar, para fiscalizar, estejam no terreno. Nenhum deles por si só é suficiente, mas no conjunto, se conseguirmos esta abrangência e esta funcionalidade, eu penso que eles podem ser operativos e, no fundo, permitir desenhar as plataformas necessárias para o Banco de Fomento operar em condições que sejam as mais benéficas para o futuro da economia portuguesa. E era isto, Sr. Presidente. Muito bem, Sr. Deputado, Sr. Ministro. Peço desculpa. Tenho 2 inscrições para esta última ronda, 4 inscrições. Muito bem. Portanto, faremos assim. O Sr. Deputado Paulo Muniz será primeiro a intervir, depois o Sr. Deputado Filipe Melo, a Sra. Deputada Patrícia Dantas e, finalmente, o Sr. Deputado Jorge Mendes. É a hora de inscrição, colocando no meio, digamos, o Sr. Deputado Filipe Melo. Assim será. 2 minutos, então, para cada um. O Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipe. Sr. Ministro, foi com grande agrado que o ouvi dizer que a sua proveniência do sector privado marcou e marca a sua vontade em fazer coisas, em fazer acontecer e a sua visão patriótica no quadro do governo socialista que claramente o abandonou, a sua visão patriótica para o país
e para aquilo que são as medidas que todos nós ansiamos e necessitamos. Eu, em maio, perguntei-lhe da possibilidade de incluir o Porto da Praia da Vitória na rede nacional de GNL, porque é uma posição geoestratégica, aliás, é fundamental no quadro até da nossa posição e permanência no Atlântico Norte. Recordo que já em novembro de 2017, a então Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, havia dito que esta era uma decisão nacional importante e que, de facto, não teve qualquer desenvolvimento. E a pergunta que lhe faço é porque temo pela sua continuidade no Governo Socialista, a pergunta que eu lhe faço à data de hoje é uma: o que é que desde maio até agora o Sr. Ministro em concreto fez e acredito que quer fazer para que o Porto da Praia da Vitória seja efetivamente um ponto de abastecimento no gás liquefeito e que isso traga vantagem para o país, que se aproveite uma infraestrutura oceânica e que se reafirme a vontade e a visão estratégica que o Sr. Ministro corroborou comigo em maio. E, portanto, gostava muito de o ouvir nesta sua visão pragmática, que, como disse bem, está a pagar um preço muito alto e antes do tempo, mas gostava de o ouvir ainda, ou melhor, de ter a oportunidade ainda de o ouvir antes que o inexorável aconteça. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra, faz favor, 2 minutos para uma última intervenção nesta audição. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu gostava só para concluir, de lhe colocar aqui uma questão que tem a ver com a estrutura de missão Recuperar Portugal e com os últimos dados que disponibilizaram, que tem a ver com o facto de 100% dos contratos para os 3 eixos já estarem assinados. No entanto, na passada semana, dia 21 de setembro, data deste último relatório, fazem referência a pagamentos de 822 milhões de euros, dos quais 25 milhões foram pagos a empresas. Portanto, estamos aqui a falar de 3%, mais coisa, menos coisa, do total dos pagamentos. Em condições normais, sabemos que o ritmo dos pagamentos deveria estar na casa dos 270, 280 milhões mensais, quando estamos muito, mas muito longe destes valores. E eu pergunto-lhe, clara e objetivamente, se estes atrasos nos pagamentos se podem ou se vão, efetivamente, comprometer a execução programada para o PRR. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputada Patrícia Dantas tem a palavra, 2 minutos, por favor. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Economia, bem como o Sr. Ministro da Economia e do Mar e os demais presentes, a equipa do Ministério e os colegas da Assembleia da República. Sr. Ministro, aproveitando este momento em que Sua Excelência vem aqui à Assembleia da República para falar do Banco de Fomento, não voltarei a apresentar questões sobre a operacionalização das medidas para as empresas, uma vez que vários colegas já as colocaram, mas dirijo-lhe algumas questões mais regionais do meu círculo eleitoral sobre a prometida presença do referido banco, o Banco de Fomento na Madeira. Portanto, após a assinatura do memorando de entendimento entre o Ministério da Economia e Transição Digital e o Governo Regional da Madeira, em julho do ano passado, em julho de 2021, também na Madeira, esta estrutura de apoio ao meio empresarial tem tido um parto muito difícil, aliás, ainda nem nasceu. Por enquanto, são mesmo alguns problemas, ou pelo menos não se vislumbra que ainda haja o surgimento desse banco na Madeira. Portanto, no âmbito das negociações que decorreram, no entretanto, entre o Governo Regional e o Conselho de Administração do Banco de Fomento, neste caso com o envolvimento direto da doutora Beatriz Freitas, há o compromisso do banco vir a ter uma presença física que com certeza assegurará a proximidade e facilitará a montagem de processos de financiamento e, por sua vez, o desenvolvimento do tecido empresarial regional. Refiro a este propósito que a aproximação concretizada há muitos anos com a instalação da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua na Madeira pode servir de exemplo
Para a instalação do Banco de Fomento, é sabido que o Governo Regional até já disponibilizou um espaço para o efeito, mas ainda assim nada aconteceu até a data. Sendo assim, nesta oportunidade, e não obstante as mudanças de liderança do Banco de Fomento, questiono se o Sr. Ministro mantém o compromisso da abertura de uma sucursal do Banco na Madeira e, se sim, para quando podemos agendar o início desse funcionamento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Para uma última intervenção e para terminar esta audição ao Sr. Ministro da Economia e do Mar, Sr. Deputado Jorge Mendes tem 2 minutos para colocar as questões que falta colocar da sua parte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao Sr. Ministro, da audição de hoje, concluímos, entre vários aspectos, uma que é que a recapitalização das empresas, a necessidade do reforço dos capitais próprios das empresas portuguesas é determinante para o futuro das mesmas e da nossa competitividade em termos internacionais. Foi aberto um aviso de 400 milhões de euros para apoiar a recapitalização estratégica com base num diagnóstico feito pelo Banco de Fomento e por outras entidades, por IAPMEI e outras entidades. Com base nisso também foram feitos dezenas de webinars, sessões públicas, tal como foi dito pelo Sr. Presidente do Banco de Fomento aqui. Quando vamos analisar os resultados, o número de empresas que se candidataram, que apresentaram candidatura e as que foram aprovadas, são insignificantes. Portanto, digamos que só 10% do capital disponível é que foi alocado. E das duas uma, chegados aqui, das duas uma, ou o diagnóstico foi mal feito, foi muito otimista, face àquilo que se previu das necessidades das empresas, ou então a malha dos critérios que foram definidos na avaliação das propostas, cruzada, não é critério, cada critério per si, mas os critérios cruzados apertam de tal maneira a malha que as empresas que podem aceder a esses fundos são poucas. E, portanto, quando se junta que o beneficiário integre cadeias de valor internacional, que tenha investimentos de I+D e que, por último, por exemplo, o 8º critério, que incorpore um co-investidor, tudo isto, este mix, realmente pode cercear a vontade de algumas ou muitas empresas portuguesas de aceder a esta linha de apoios. E, portanto, chegados aqui, Sr. Ministro, gostava de que nos pudesse informar, esta Comissão, o que é que vai acontecer a seguir. O que é que vamos fazer aos 360 milhões de euros que temos ainda deste aviso? Se vai relançá-lo novamente ou vai alocar essas verbas a outro aviso que se direcionam mais para as verdadeiras necessidades e para a realidade das PMEs portuguesas. É só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Jorge Mendes. Foi uma última intervenção. O Sr. Ministro tem agora 8 minutos. Com a amplitude das questões que foram colocadas, também tem a amplitude para as respostas que quiser dar neste momento ao Parlamento e à Comissão de Economia. Muito obrigado, Sr. Presidente. De Economia, de Obras Públicas, Planeamento e Habitação. Esta Comissão é muito mais abrangente do que só a Economia, mas a Economia é fundamental. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. As questões que foram colocadas são todas muito interessantes. A questão do Porto da Praia da Vitória. Portanto, nós estamos numa transformação, como o Sr. Deputado sabe, uma transformação gigantesca da matriz energética mundial. E a questão do gás, sobretudo do gás natural liquefeito, é absolutamente decisivo. Aliás, uma das coisas que está a passar hoje na Europa, a que estamos a dar pouca atenção, a procura de LNG na Europa vai crescer 40 milhões de toneladas no próximo ano. E isso está, digamos, a subverter completamente os mercados de LNG no mundo. E muitas das empresas europeias estão a obter o gás diretamente de fontes que alimentavam a Índia, alimentavam o Paquistão, o Bangladesh, que estão praticamente a enverdar pelo carvão, pelas fontes mais poluentes. E, portanto, o que é que via aqui? Eu penso que, e sempre defendo isso, que o Porto da Praia da Vitória deveria ser uma infraestrutura que, no fundo, anda à procura do seu desígnio e que ser uma espécie de estação de LNG no centro do Atlântico seria extremamente importante. Nós estamos numa grande batalha dentro da União Europeia para pôr no mapa da União Europeia a Península Ibérica. E, portanto, eu acentuo isso sempre nos Conselhos de Competitividade, de Economia da União Europeia, alertando para o erro estratégico que foi a União Europeia depender do gás russo. Eu sou das pessoas que fui convidada por deputados portugueses no Parlamento Europeu para em 2007, 2008, 2009 ir discutir com a Comissão Europeia. E as reuniões muito difíceis, porque levava sempre um mapa em que mostrava os países do centro e leste da Europa, alguns deles com dependência de 100%, e dizer isto é um erro estratégico.
a Península Ibérica deve ser articulada com o resto do continente, fazer as ligações dos gasodutos e ser parte do mercado europeu único de energia. E hoje continuamos nesta batalha. Penso que o Sr. Primeiro-Ministro aí tem sido muito combativo, reintroduziu o tema, recordo no governo anterior do PSD, lembro-me do Ministro Jorge Moreira da Silva, que também lutou muito para isso fazer, mas subitamente é cerceado pela posição francesa. Só que a posição francesa é isso, e eu já disse isso também nos Conselhos de Competitividade, a posição francesa hoje é frágil. E porquê? Porque a França sempre foi um exportador de energia e hoje está a importar energia. Mais de 50% das centrais nucleares francesas estão paralisadas. E porquê? Porque a água dos rios está baixa. Isto é, as questões climáticas estão a atingir toda a gente. E, portanto, aqueles que pensavam que sozinhos podiam ditar as leis, a questão está a mudar. Eu penso que neste contexto, no Ministério da Economia, o que nós fizemos, logo desde o início, foi lançar uma task force do mar. Essa task force está a trabalhar com todos os operadores, portanto, para todos os setores, incluindo o da energia, incluindo a aquacultura, incluindo a bioeconomia azul, e, portanto, a task force tem vários grupos de trabalho que estão a funcionar. Eu já tive a oportunidade de visitar os Açores e de falar com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores para também se dinamizar esta cooperação e ver o que é que podemos fazer para, em conjunto com os Açores, reintroduzir o tema e, eventualmente, noutras áreas também dinamizar a cooperação. Não perdi isso de vista, só que o tempo vai passando, é extremamente difícil, mas nós vamos ter isso em atenção. A questão que o Sr. Deputado Filipe Melo coloca, e, portanto, sobre os pagamentos, nós temos aqui realmente um desafio, que é pôr o programa, sobretudo o PRR, no terreno. Eu penso que o país vai ter um segundo sucesso, porque os milestones, aquilo que estava previsto para agora, vão todos ser verificados, portanto, a esse nível a taxa de execução está a avançar. Agora, o que me preocupa como Ministro da Economia é fazer chegar o dinheiro às empresas, e aí temos que fazer mais, e realmente os pagamentos até agora às empresas ainda são inexpressivos. Nós estamos a rever esses processos, estamos a trabalhar com a estrutura Recuperar Portugal, também com a senhora Ministra da Presidência, ver se conseguimos acelerar os processos para ter em conta aquilo que o tecido produtivo necessita. Eu penso que isso é absolutamente indisputável, eu penso que é um desígnio de todos e vamos tentar melhorar sempre a esse nível. A senhora deputada Patrícia Dantas e a questão do Banco de Fomento e da possível subsidiária, digamos, na Madeira, eu sei que já houve contactos com o Presidente do Governo Regional, com a senhora Presidente do Banco de Fomento, já discutiram isso, nesta altura não lhe consigo dizer exatamente em que situação é que está, mas o meu compromisso é com a nova administração do banco, assim que entrar em funções, faz parte da minha lista de assuntos críticos para serem prosseguidos e serem desenvolvidos, e vamos monitorizar e fiscalizar para que isso se verifique. Depois, em relação à última questão, que tem a ver com o programa, a pergunta do Sr. Deputado Jorge Mendes e a questão do programa que tem a ver com a recapitalização estratégica. O meu papel aqui é sempre vermos os resultados das políticas que aplicamos e, se for necessário, ajustá-las, mudá-las ou reorientá-las. Portanto, nós estamos nesta altura a fazer o balanço desta primeira call para este programa, que, portanto, teve os resultados que tiveram abaixo das expectativas. Estamos a tentar identificar se isto está a ver com os critérios, que são muito restritivos, com a própria matriz de avaliação, e, de facto, há aqui, nesta altura, 360 milhões de euros que são absolutamente vitais e que têm que chegar às empresas. Portanto, é outro assunto que eu tenho na minha lista crítica para trabalhar com a nova administração e tentarmos chegar a uma solução para este problema. Eu espero, sinceramente, que o mais depressa possível, digamos, estas fontes que estão disponíveis chegam às empresas, porque essa é a grande preocupação do Ministério da Economia, pensar também nas empresas, como fazer chegar o dinheiro às empresas. Isso é tanto mais urgente quando estamos a atravessar uma situação que muito brevemente pode ser mais difícil, sobretudo no pico do inverno e depois no início do próximo ano. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Ministro da Economia do Mar, quero agradecer em nome da Comissão a sua presença nesta Comissão, que é a primeira vez que cá está, na Comissão de Economia, portanto, mas certeza que terá cá muitas vezes
muitos momentos destes nesta Comissão, que é muito importante, e quero desejar-lhe, em nome da Comissão, penso que posso fazê-lo, ou devo fazê-lo, as maiores felicidades no trabalho que tem que desenvolver no seu Ministério, que é da maior importância para o país e para as empresas, para os trabalhadores, para o país em geral. E, portanto, os nossos cumprimentos e felicidades pelo trabalho que tem que desenvolver. E aos senhores deputados, senhoras deputadas, bom trabalho durante o dia de hoje e durante a semana, e vamos nos vendo. Até à próxima. Obrigado.